Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 5, Parte 6, Capítulo 629. Axel não estava preocupado com movimentos de cura porque, além de Draining Punch, ele aprenderia descanso no futuro, depois de dominar sua habilidade. E esse seria um movimento de cura poderoso. Ele queria que Primeape se ativesse apenas um movimento defensivo. Primeape queria ser um Berserker e um Pokémon do tipo Speed. Então, ele concentraria a maioria de seus movimentos nesse departamento. Então, se ele o fizesse criar 2, 3 novos movimentos relacionados à defesa, então seria um problema. Então, Axel pensou em criar apenas um movimento defensivo que não só seria bom para ele, mas também deveria levá-lo até que Axel se tornasse o mestre Pokémon. Ele teve que pensar sobre isso por algum tempo, pois não queria tomar nenhuma decisão precipitada. Agora ele tinha que pensar em Feraligatr e Shelgon. Lucario ainda precisava de algum tempo para se acostumar com sua nova forma e nível de poder. Ele ainda estava se concentrando em seus movimentos de aura agora. Shelgon ainda não havia evoluído para Salamence. Axel esperava isso, pois levaria muito tempo para que os Pokémon do tipo dragão evoluíssem para sua evolução final. No entanto, isso não significava que ele era fraco. Pokémon do tipo dragão evoluem e sobem de nível lentamente, mas tendem a acumular muito poder dentro de si. Schlegon, antes da evolução você deve se concentrar em dominar tanto sua habilidade quanto sua habilidade oculta. Eu sei que você quer evoluir mais rápido e ganhar poder em um ritmo mais rápido, mas você precisa ser paciente. Dominar habilidades e habilidades ocultas levaria muito tempo para qualquer Pokémon. Axel queria que Shelgon fizesse isso antes de evoluir para Salamence, pois quando ele evoluir para Salamence, ele teria uma nova habilidade e habilidade oculta para dominar. Normalmente, Axel não pensaria em deixar Shelgon fazer isso. Mas quando ele ouviu de Lance que a habilidade anterior e a habilidade oculta viriam a jogar em níveis mais altos, ele quis capitalizar isso. Normalmente, um treinador não seria estúpido o suficiente para fazer isso com nenhum de seus Pokémon, mas Axel tinha o sistema e seu talento para apoiá-lo. Também é hora de você aumentar o nível de cabeça de dragão, trás e cabeçada para 40. Agora, não pense em criar um novo movimento porque você já tem cabeça de dragão e também precisa de habilidade de mestre e habilidade oculta, disse Axel. Depois de falar com Shelgon, ele começou a aplicar a pasta em suas cristas. O poder do Salamence excepcional dependeria do poder e da robustez de suas cristas quando estivesse na forma Bagon e Shelgon. Essas cristas eram normalmente muito duras e se o Pokémon trabalhasse nelas, sua defesa e poder aumentariam exponencialmente. Axel fez muita pesquisa sobre Shelgon e suas espécies. Ele também recebeu ajuda útil de Lance, pois ele pertencia a uma família de dragões. O que ele achou interessante foi a utilidade dessas cristas. Na forma Shelgon, seu corpo inteiro é coberto com cristas, exceto pelos olhos e pernas. No entanto, quando evoluir para Salamence, essas cristas cobririam a maioria das partes de seu corpo, especialmente as partes veneráveis como o estômago. Essas cristas também evoluiriam quando ele atingisse sua evolução final. As cristas evoluiriam de duas maneiras. Primeiro, havia as cristas de cor vermelha que cobriam suas sobrancelhas, a parte da frente de seu longo pescoço, a parte de trás de suas pernas e cauda e também a totalidade de suas asas. Essas cristas tinham duas funções. O poder defensivo dessas cristas era alto comparado ao resto do corpo e como ele já era um Pokémon do tipo dragão, era possível imaginar o quão defensivo ele seria. A segunda função são os movimentos rápidos das partes do corpo que consistem nessas cristas vermelhas. A agilidade e o tempo de reação dessas cristas seriam extremamente altos. Esse era um Shelgon que foi treinado fazendo essas cristas serem muito mais poderosas do que o Salamence normal. Como essas cristas vermelhas cobrem a totalidade de suas asas, ele poderia voar em uma taxa mais rápida e também mudar sua direção facilmente. As cristas também cobrem suas sobrancelhas, então seu cérebro reagiria rápido em qualquer situação. Sua cauda também seria rápida e mortal e seu pescoço e pernas também seriam capazes de reagir o mais rápido possível. O segundo tipo de cristas seriam as cristas originais de cor branca que estariam em seu estômago. Essa crista também tinha duas funções. Primeiro foi o poder defensivo. Sua defesa seria maior do que as cristas vermelhas. Para qualquer tipo de dragão que pudesse voar ou qualquer Pokémon que pudesse voar, sua fraqueza seria seu estômago, pois era onde sua defesa seria mais baixa. No entanto, se um Salamence estiver bem preparado, essa fraqueza se transformaria em força. Em segundo lugar, as cristas também manteriam muita energia do tipo dragão. Era como um armazenamento de uma grande quantidade de energia do tipo dragão. Com isso, Salamence poderia usá-la para seus movimentos. Essas cristas também ajudariam Salamence a recuperar energia do tipo dragão em uma taxa mais rápida para que Salamence pudesse lutar por um longo tempo. Era por isso que treinar essas cristas era muito vital. Alguém poderia treinar essas cristas usando recursos como uma pasta especial que Axel estava usando depois de comprá-la de Lance. Ela também poderia ser treinada treinando movimentos como cabeçada ou trate, que danificariam as cristas e então deixá-la se recuperar. Foi por isso que ele estava dizendo a Shelgon para aumentar o nível de movimentos como traje e cabeçada. Shelgon também focou no status de ataque, então isso foi um bônus. Depois de falar sobre o plano futuro de Shelgon, agora era a hora de falar com Feraligatr. Axel descobriu uma coisa interessante sobre Feraligatr. Ele descobriu que se um Totodile fosse criado corretamente, ele seria capaz de aprender o movimento poder antigo.
Poder antigo aumentaria os poderes dos Pokémon de Axel por uma margem enorme. Então ele queria testar Feraligatr dando a ele uma TM de poder antigo, e felizmente ele conseguiu aprender o movimento. Isso significava que Feraligatr seria capaz de subir de nível para 40 e obter outro aumento de poder. Assim como Aerodactyl, ele queria se concentrar em sua força de mordida. Axel também havia comprado um tipo diferente de pasta da família Gatr para Feraligatr. Era para ser usada da mesma forma que a Aerodactyl. Era para ser usada 2 vezes ao dia e então Feraligatr esperaria 30 minutos e treinaria seus movimentos de mordida. Outra coisa interessante sobre Feraligatr era sua natureza, que era abençoada por seu ancestral. Eles geralmente dormem com o olho aberto e descansam apenas metade do cérebro por vez. Era chamado de sono unihemisférico. Enquanto dorme, ele geralmente fica de olho em seus arredores e pode agir imediatamente quando o tempo pede. Agora, Axel não sabia sobre isso até que evoluiu para Feraligatr. Ele sabia que Crocona tinha o hábito de dormir com o olho aberto, mas era só às vezes, então ele pensou que era apenas um hábito estranho. No entanto, ele começou a ver o mesmo em Feraligatr e então começou a fazer sua pesquisa, o que o levou a essa conclusão. Feraligatr, você primeiro desenvolverá isso para um movimento passivo. Se você for capaz de dominá-lo adequadamente, você pode usar movimentos como descansar e recuperar muito da sua saúde durante as batalhas. Ice Fang, Waterfall e Cavar também estão no final dos anos 30. Então, você tentará subir de nível para o nível 40. Este é seu cronograma de treinamento para 2 semanas. Não estou dizendo para você fazer tudo em 2 semanas, mas você deve conseguir fazer a maioria delas, disse Axel. Ele então começou a contar seu conceito de aumentar o nível desses movimentos para o nível 40. Embora Feraligatr fosse um Pokémon de classificação incomum, ele já havia aumentado o nível de Aqua Míssil Mordida e Dança da Chuva para o nível 40 recentemente e eles se tornaram bem poderosos. Devido à sua maior maestria sobre os movimentos, ele pode ser o Feraligatr de classificação incomum mais poderoso que já existiu. Axel também estava treinando todos esses jovens Pokémons em Ancient Way to Power, um livro que foi dado por Mel quando Axel tinha acabado de começar sua jornada. Então a fundação deles era sólida e eles eram normalmente muito poderosos comparados às suas contrapartes normais. Até agora, Axel tinha apenas 3 meses de pasta para as cristas de Shelgon e 3 meses de pasta para os dentes de Feraligatr. Esses eram os recursos que foram feitos especialmente pela família de Lance e pela família Gatr. Então, eles estavam em baixo suprimento. Axel poderia pedir mais, mas tinha certeza de que eles não lhe dariam o suprimento para toda a sua vida. Os recursos eram tão raros que essas famílias normalmente não os venderiam. Lance tinha dado a ele os recursos porque Axel o tinha ajudado muito e Axel também tinha um bom relacionamento com eles, enquanto a família Gatr lhe deu esses recursos devido à missão recente. No entanto, ele não os receberia o tempo todo. Então, ele teve que pensar em um substituto. Então, ele fez a próxima melhor coisa. Ele já tinha dado a amostra para Mark replicá-la. Mark ficou muito feliz em receber essas amostras e elas eram muito raras. No entanto, já fazia 3 meses que ele tinha dado a pasta para as cristas de Shelgon para Mark e ainda assim, ele não foi capaz de replicá-la. Houve algum progresso, mas foi só isso. Axel também deu a ele uma amostra da pasta de Feraligatr recentemente. Axel sabia que deveria ser paciente com esse tipo de coisa. Então ele teve uma ideia brilhante. Ele ligou para Borne para ter outra reunião. Borne ficou surpreso porque nunca tinha ligado assim. Sim, o que aconteceu? Perguntou Borne, já ocupado com sua pesquisa. Axel foi até sua bolsa e tirou 2 frascos de semilíquido. Borne ficou curioso para ver. O primeiro frasco é a pasta para as cristas de Salamence que eu consegui de Lance e o segundo é para os dentes de Feraligatr que eu consegui da família Gatr. Essas são as únicas amostras que eu tenho. Eu quero que você as replique. Claro, se você for capaz de fazer isso, você também compartilhará a receita comigo. Você pode fazer o que quiser com a receita, mas lembre-se de que eu também dei essas amostras para outros pesquisadores. Se eles conseguirem completá-lo, então eu vou aprender esta amostra e você não vai ganhar nada. Você quer fazer isso? Axel sempre vinha com uma proposta estranha do nada quando Borne não esperava nada disso. Ele também propôs de uma forma que uma pessoa normal não aceitaria o acordo, mas Borne sabia melhor. Ele sabia que a proposta era boa. Se ele não conseguisse fazê-la a tempo, então ele não perderia nada, mas se conseguisse, então ele estaria ganhando uma quantidade enorme de recursos ao vendê-la. No entanto, Borne não percebeu que Axel havia colocado outra cláusula. A cláusula dizia especificamente que Axel não seria responsável por nada que fizesse depois de criar a receita para isso. Borne perceberia que essa cláusula viria e o morderia na bunda. Esses frascos foram feitos pela família Gatr e pela família de Lance depois de gastar enormes quantias de dinheiro e recursos por muitas décadas. Então, o que aconteceria se Borne começasse a vender esses frascos depois de criar a receita? Claro que ele teria que sofrer por isso. Capítulo 630. Axel só estava fazendo isso para que ele pudesse usar para si mesmo. Ele também estava fazendo isso para que a família Venu e seu grupo mercenário se beneficiassem disso. Então a família Gatr e a família Lance não descobririam sobre isso e mesmo que descobrissem, não fariam nada com Axel, pois ele não impactaria sua economia em grande escala. Mas Borne era diferente. Primeiro, ele não recebeu o frasco dessas famílias e segundo, ele estava pensando em vendê-los para ganhar uma quantia enorme de dinheiro. No entanto, esse não era o problema de Axel. Ele tinha muitas coisas para fazer. Ele tinha feito planos de treinamento para seus jovens Pokémons e agora era hora de fazer planos de treinamento para Pokémons mais velhos. Já fazia algum tempo que ele não fazia isso. Ele teria que levar algum tempo para Shedinja, Charizard, Venusaur, Slowemperor e Nidoking.
Ele provavelmente faria isso depois do torneio Rising Star. Isso levaria algum tempo para ele fazer porque Shedinja e Charizard estavam prestes a atingir o nível 3 e precisavam de um planejamento aprofundado. Slovenperor já era um Pokémon de nível 3 de classificação rei, enquanto Nidoking tinha 2 núcleos. Então também precisava de um bom planejamento para fazê-lo. Beedrill também tinha 2 núcleos agora, mas Axel sentiu que deveria se concentrar em seu novo movimento, Cavaleiro Inseto, agora. Ele finalmente conseguiu criar esse movimento e agora o movimento estava no nível 39. Ele precisava de melhorias sérias. Pidgeotto agora alcançaria o posto de rei. Ele já havia recebido a condição de aumento de posto e Axel sentiu que ele subiria de posto depois de alguns meses. Gogoat também estava consultando sobre seus novos movimentos relacionados à sua nova responsabilidade, enquanto Mamoswine estava agora à beira de atingir o nível 2. Alakazam também havia alcançado o nível 2 recentemente e precisava melhorar sua forma de lutar. Alakazam havia se tornado muito poderoso, não apenas devido às suas estatísticas, mas também à sua experiência. Ele estava com Axel há muito tempo e havia se tornado um grande estrategista de batalha. No entanto, Venusaur tinha acabado de atingir o posto de rei e também tinha uma grande atualização. Precisaria de algum tempo para se acostumar. Ele tinha muitos movimentos para treinar e também uma nova passiva para treinar. Já fazia mais de 2 meses e depois de algum tempo, ele conheceria Gyarados e Cetelix da Ilha Eos. Ele também queria falar com Lucario durante esse tempo. Ele vinha recebendo notificações constantes sobre o progresso deles e estava muito animado para conhecê-los. Axel então passou a fazer planos de treinamento para todos eles. Frank, você realmente quer ir ao torneio Rising Star? Quero dizer, não há nada para você fazer lá, disse Axel. Eu quero ir, posso aprender muito com esse treinador. Treinar com você sempre me faz sentir que não conquistei nada. Quando fui para casa, percebi que estava errado e que tinha me tornado muito forte. Então senti que também deveria ver a mentalidade de outros treinadores. Então essa viagem seria muito útil para mim. Bem, se você acha que vale a pena, quem sou eu para impedi-lo? Nós partiremos amanhã. Eu já reservei o voo para mim e para você, disse Axel com um suspiro. Ele não estava suspirando porque Frank estava vindo. Ele estava suspirando porque teria que ir para a região de Kanto para participar deste torneio e isso significava muito tempo de viagem, o que ele odiava com paixão. Depois de treinar Alakazam por um longo tempo em teletransporte, Axel percebeu que levaria muito tempo para que ele se tornasse muito bom nisso. Ele podia viajar uma pequena distância agora e podia fazê-lo com perfeição, mas longas distâncias eram um problema. Axel queria que Alakazam fosse para a rota Minato do mundo Naruto. No mundo dos ninjas, Minato Namikaze era o ninja mais rápido que já existiu. Isso foi possível porque ele podia usar o elemento espacial, o que o deixaria usar uma versão melhor do Flying Hijin, onde ele colocaria uma marca e então se teletransportaria para essa marca. Isso era basicamente um teletransporte, mas por conta disso, seria mais fácil para Alakazam viajar longas distâncias, já que ele já estava lá. No entanto, havia muitos problemas com isso. Primeiro de tudo, isso só era bom se Alakazam fosse um atacante físico, porque Alakazam poderia usar isso para se teletransportar para perto do inimigo e então atacá-lo a uma distância curta. Mas esse não era o caso. Alakazam sempre treinou para ser um atacante especial e era muito fraco fisicamente. Outra razão foi a dificuldade de aprender esse movimento. Axel sabia que o mundo Pokémon e o mundo Naruto eram diferentes. Então, ele teve que fazer muitas mudanças para criar esse movimento. Além disso, Flying Hijin já era um movimento muito difícil de aprender no mundo Naruto, então seria impossivelmente difícil de aprender no mundo Pokémon. Levou anos para Axel Venusaur aprender o estilo Madeira. Agora, o estilo Madeira também era muito raro, mas não era difícil de aprender. Era raro apenas porque apenas alguns deles tinham um elemento para isso. Bulbasaur tinha um elemento para isso e ainda levou Bulbasaur para aprender. Então, imagine o quão difícil seria para Alakazam aprender e ele não queria desperdiçar anos do seu tempo só para se teletransportar. Se Alakazam fosse aprender, era melhor que tivesse outros usos. Axel sabia que mesmo tendo o poder do sistema, coisas como Flying Hijin levariam muito tempo para aprender. Se algum Pokémon fosse capaz de aprender esse movimento, esse Pokémon basicamente teria o poder dos deuses. Axel também acreditava que essa era uma das razões pelas quais o criador matou Minato tão cedo no anime. No entanto, Axel era ganancioso. Ele não iria desistir desse movimento. Só que Alakazam não iria aprender. Outro Pokémon aprenderia. Então, Axel começou a procurá-lo e descobriu que havia apenas 2 Pokémon não lendários míticos que eram lutadores e do tipo psíquico. Eles eram Medicham e Galad. Se alguém fosse olhar quem era mais forte, era Galad. Não havia dúvida sobre isso. Galad tinha um bom total de estatísticas base e embora isso não importasse no mundo real, seria mais fácil treiná-lo. Ele tinha uma estatística de ataque alta e uma estatística de defesa especial. Ele tinha uma quantidade decente de HP, mas tinha baixa velocidade, estatística especial de ataque e defesa. O ataque especial baixo não importava para Axel porque ele iria focar em ataque físico. Velocidade baixa também não importaria porque ele iria aprender Flying Hijin, e como sua velocidade seria tão alta, o status de defesa não precisaria ser preocupado. Entretanto, embora Medicham fosse um Pokémon mais fraco, ele era muito bom para a causa de Axel devido à sua habilidade e habilidade oculta. Sua habilidade Pure Power fez exatamente o que ele disse.
ela aumentaria o status físico do Pokémon. Isso basicamente aumentaria seu status de ataque para um nível muito bom. Axel também descobriu que apenas Magician era capaz de aprender essa habilidade, tornando-a especial para ele. Sua habilidade oculta telepatia permite que ele diferencie entre aliados e inimigos quando estiver atacando, defendendo ou fazendo qualquer coisa. Ele também seria capaz de desviar dos ataques de seus aliados, o que Axel ainda não havia entendido. No entanto, Axel acreditava que com essa habilidade oculta, Magician seria capaz de dizer a localização exata de seus inimigos a ponto de ser quase uma habilidade feita para Flying Raijin. Imagine Magician arremessando kunais como Minato, capaz de dizer onde os inimigos estão exatamente e se teletransportar várias vezes para matar 1000 de seus inimigos. Seria basicamente um deus. Pode ser difícil treiná-lo e torná-lo mais forte, mas este era o mundo real e era possível. Então ele não sabia o que fazer. Galad era uma escolha mais fácil, mas com Magician poderia mudar o acordo. No entanto, Axel não precisava tomar a decisão agora. Antes que ele pudesse sequer pensar em obter um desses Pokémons, ele primeiro pesquisaria Flying Raijin por um longo tempo. Então ele obteria um. Ele também tinha muitos Pokémon jovens para treinar agora. Então suas mãos estavam ocupadas. Então ele não conseguiria um desses até começar a próxima região. No final do dia, Axel finalmente conseguiu usar Aura enquanto corria para aumentar seus pulmões e resistência. No entanto, ele não havia se tornado proficiente nisso. Ele acreditava que ainda precisaria de uma semana para se acostumar. Após conseguir isso, ele teria que manter essa forma enquanto lutava com sua espada. Então, isso levaria mais algumas semanas. Ele podia ver que ainda não tinha recebido uma notificação de estamina aprimorada em seu status, então ainda tinha um longo caminho a percorrer. No entanto, ele sentiu que finalmente estava fazendo algum progresso real para si mesmo depois de um longo tempo. A tábua de pedra estava realmente ajudando. Frank, o que você aprendeu sobre a primeira forma de aura na tábua? Alguma coisa interessante que você descobriu? Perguntou Axel. Não terminei de ler completamente, mas encontrei muitas coisas novas. Até meu pai ficou surpreso ao ouvir essas coisas de mim. Ele disse para manter isso em segredo. Axel então começou a discutir com Frank sobre a tábua de pedra. Axel também lhe contou sobre o segundo caminho da aura e então a noite passou. No dia seguinte, seus Pokémons ficaram consideravelmente mais fortes do que 2 semanas antes, com cada um deles melhorando seus movimentos ou aprendendo um novo ou ambos. Axel acreditava que seus jovens Pokémons estavam agora prontos para dominar o torneio Rising Star. Axel também ficou mais forte. Ele agora estava acostumado a usar aura para impulsionar seus pulmões enquanto corria, mas ainda precisava dominar isso a ponto de conseguir fazer isso inconscientemente. Enquanto isso, os Pokémons de Frank também ficaram mais fortes. Charizard e Machamp alcançaram o posto de Pseudo-Rei e agora Frank tinha 3 Pokémons de posto de Pseudo-Rei. Ele estava chegando lá. A fundação de seus Pokémons começou a ficar mais forte e eles agora estavam bem experientes após a Batalha da Maré. Morgan também estava feliz em ver seu filho crescer tão maduro e forte em um curto período de tempo. Eles foram para o aeroporto e pegaram o avião. Axel estava pensando em como dormir por 2 dias quando Frank apareceu com uma solução. Sabe, eu estava pensando em uma solução para planejar um passeio para você e eu pensei em algo. Você quer tentar? Perguntou Frank. Sério? O que foi? Me diga rápido agora mesmo, gritou Axel com excitação. Se ele conseguisse sair desse tédio, então ele não consideraria Frank uma perda de tempo de agora em diante. Capítulo 631. Quem dá o nome de Dolarbe à sua cidade? Perguntou Axel. Bem, há uma história interessante sobre esta cidade. Durante os tempos antigos, essa era a cidade dos escravos, respondeu Frank. Cidade dos escravos? Sim, naquela época, era normal ter humanos e Pokémon como escravos. Então, os escravos desta cidade deram um golpe e mataram todos os membros de alto escalão da cidade. Então esses escravos reivindicaram a cidade para si. Isso ainda não explica o nome. Estou chegando lá. Embora eles pudessem ser donos desta cidade, e tivessem todo o dinheiro e recursos da cidade, eles eram ignorantes. Eles não tinham um pingo de experiência para administrar a cidade ou mesmo fazer um negócio. Eles consumiram toda a comida e recursos e a cidade começou a decair devido a todos os erros que eles cometeram. Logo, a cidade se tornou uma das cidades mais pobres durante aquele tempo. Eles não queriam desistir de sua cidade porque desistir dela significava desistir de sua liberdade. Então eles fizeram o que só podiam fazer naquela época, mendigar. Sério? Uma coisa dessas aconteceu. Acho que ninguém da cidade os ajudou, disse Axel. Não, você está errado. Felizmente, devido aos escravos tomarem a cidade, outros escravos de outras cidades também começaram a fazer o mesmo. Alguns deles tiveram sucesso, enquanto outros não. Isso levou outros membros de alto escalão deste mundo a acreditar que se eles realmente quisessem sobreviver, eles deveriam abolir esta tradição. Alguns deles nem gostavam desta tradição. Então, eles receberam ajuda. Essa é uma história e tanto, mas ainda não entendi uma coisa. O que foi? Perguntou Frank. Por que o rei da região de Canto realizaria esse torneio na cidade onde os escravos mataram todos os nobres e membros de alto escalão? Eu sei que isso aconteceu há muito tempo, mas o nome da cidade ainda nos lembraria da história, disse Axel. Essa foi uma boa pergunta, mas Frank já tinha uma resposta para ela. Porque um dos escravos que tomaram a cidade e mataram os nobres era o ancestral do atual rei da região de Canto. O quê? Você tem certeza? O rei tem o sangue do escravo? Sim, tenho quase certeza. Aconteceu no passado como centenas e milhares de anos atrás.
Claro, o público em geral não sabe disso, mas alguns de nós sabem, e o rei esconde essa informação. Mas ele também quer mantê-la onde seu ancestral obteve sua primeira vitória. Essa é uma história e tanto. Vamos reservar um quarto de hotel. Viemos aqui 2 dias antes do torneio, então podemos não encontrar um. Precisamos nos apressar, disse Axel enquanto ambos começavam a procurar por quartos de hotel. Axel não estava mentindo quando disse isso. Ele podia ver que a cidade estava lotada de pessoas e turistas. As lojas estavam lotadas, o restaurante estava lotado e então o hotel também estava lotado. Dolarbe era uma cidade muito grande. Normalmente as cidades ginásio eram as maiores cidades de qualquer região, mas Dolarbe era uma exceção. Era tão grande quanto algumas das cidades ginásio. Seu tamanho era quase 2/3 de Nova York na Terra. Os 4 lados da cidade eram cobertos de floresta. Havia várias rotas comerciais que partiam da floresta e eram devidamente protegidas. As ruas estavam impecavelmente limpas. As estradas estavam completamente escuras e havia muitas lojas e hotéis que podiam ser encontrados. Havia também uma área residencial e uma área governamental. Havia também um prédio muito grande que se podia ver de qualquer lugar. Era o maior prédio da cidade e podia ser visto de qualquer lugar. O que é isso? Perguntou Axel. Oh, essa é a igreja de Arceus, e essa é a igreja do primeiro mestre Pokémon. É raro ver as duas na mesma cidade e até no mesmo lugar construídas juntas. Tem uma igreja aqui? Sim, esta é uma cidade muito famosa. Igrejas eram muito raras de serem encontradas na cidade. Poderia haver uma igreja de alguns Pokémons míticos, mas os mais famosos seriam os de Arceus. Era muito raro ver a igreja do primeiro mestre Pokémon. Axel e Frank começaram a explorar a cidade. Eles ainda tinham 2 dias restantes, então queriam se divertir. O torneio Rising Star não demorou muito tempo como a Batalha da Liga. Havia apenas 50 participantes neste torneio e Axel acreditava que acabaria depois de alguns dias. Depois de 1 hora explorando, Axel e Frank começaram a procurar um hotel para reservar seus quartos. Depois de procurar por alguns hotéis, eles não encontraram nenhum quarto disponível. Depois do 12º hotel. Droga, estou frustrado. Temos mesmo que dormir na estrada? Perguntou Axel. Não sei. Devíamos ter reservado antes de vir para cá. Isso vai ser um aborrecimento. Não tentamos nenhum hotel nessa direção. Vamos procurar. Se não conseguirmos encontrar, teremos que ir para a próxima cidade para o hotel. A próxima cidade ficava a apenas algumas horas de distância, mas levaria um tempo considerável para vir aqui todos os dias. Eles não tinham vindo aqui para assistir ao torneio, mas para participar dele. Pelo menos Axel estava. Axel e Frank foram até a recepção do hotel. O hotel tinha 6 andares e vários quartos dentro dele. Axel e Frank acreditavam que talvez houvesse algum quarto disponível aqui. Uma garota maravilhosa com um lindo sorriso vestindo o uniforme do hotel os cumprimentou. Olá senhor, meu nome é Reisha. Como posso ajudá-lo hoje? Perguntou a recepcionista. Sim, você pode. Você pode me dizer que tem 2 quartos para nós? Gostaríamos de ficar aqui até o fim do torneio, disse Axel. Desculpe senhor, mas não temos quartos disponíveis. A maioria dos hotéis já está reservada para a competição e você chegou muito atrasado, disse a recepcionista educadamente. Mas como eles podem ter uma competição se os participantes não conseguem participar? Perguntou Axel com a voz elevada. Ele estava realmente frustrado. O que você quer dizer? Quero dizer que sou um participante da competição e estou procurando um quarto de hotel há 3 horas. Vocês não têm algumas leis que deixariam os participantes terem seus próprios quartos de graça? Perguntou Axel. Senhor, eu teria que falar com o gerente sobre isso. Então ficaremos esperando aqui, disse Frank tentando acalmar Axel. Eles foram levados ao saguão, onde lhes ofereceram algumas bebidas. Axel e Frank pediram alguns refrescos enquanto Reisha foi falar com o gerente. Toque, 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 toque. Entre. Reisha entrou na sala. Ó Reisha, qual é o problema? Estou muito ocupado aqui agora. Você pode ser rápido na sua pergunta? Senhor, tem um garoto aqui que diz ser um dos participantes do torneio e quer reservar um quarto até o final do torneio, disse Reisha. Sério? Qual é o nome dele? As crianças hoje em dia dizem qualquer coisa. Você não deve acreditar nelas, disse o gerente. Eu sei, senhor, mas se o garoto estiver realmente falando a verdade, então aumentaria nossa reputação se ele chegasse às quartas de final, disse Reisha. Isso é uma boa ideia, Reisha. Você pode estar na minha posição em alguns anos. Então, qual é o nome dele? Ah, senhor, eu não perguntei o nome dele. Suspiro, você ainda precisa de experiência. Deixe-me ver na câmera, disse o gerente enquanto ele prosseguia para ver as imagens da câmera de Axel e Frank. O rosto do gerente passou de calmo para animado e para horror absoluto quando ele viu Axel e Frank. Ele bateu a mão na mesa, o que assustou Resh, e perguntou, você não sabe quem é? Sério? Não senhor, eu não sei. Esse é Axel Blaze, o sucessor do maldito Samuel Ock. Como você não sabia disso? Estando no front office, você deveria conhecer os rostos e nomes de pessoas influentes. Isso não é aceitável. Senhor, acabei de me transferir da região de Oen. Então, não sei muito sobre ele. Assim, eu esqueci. Mas lembre-se de aprender os nomes e rostos dessas pessoas. Isso pode economizar algum tempo no futuro. Dê a eles 2 dos quartos mais luxuosos e dê a eles um desconto de 50%. Senhor, um desconto de 50% não cobriria nem o custo do hotel. E você acha que eu não sei sobre isso? Pense nisso como um custo de marketing. Eu ouvi que Axel iria participar deste torneio e agora isso vai criar uma grande notícia. As vendas do nosso hotel aumentariam em uma margem enorme. Hahaha, o chefe ficaria orgulhoso de mim, disse o gerente.
Reisha então foi até a recepção e começou a dizer a Axel e Frank que eles tiveram sorte e que havia 2 quartos disponíveis. Reisha também se concentrou em dizer que como eles são os participantes do torneio, eles ganharão um desconto de 50%, o que deixou Axel feliz. Embora Axel fosse rico agora, ele ainda era de uma família de classe média. Economizar algum dinheiro sempre o faria feliz. Enquanto isso, Frank não pensava muito sobre isso. Eles foram servidos com uma comida realmente saborosa e o quarto também era muito bom. Era muito grande para um cara solteiro. O hotel também tinha um lugar para alimentar seus pokémons. Não era um dos maiores hotéis da cidade. Era um hotel de médio porte, mas a equipe do hotel estava fazendo de tudo para deixar Axel e Frank felizes. O gerente ficou feliz, pois este era o primeiro participante que chegava ao hotel, e, sabendo dos rumores sobre os poderes de Axel, ele pensou que Axel pelo menos chegaria às quartas de final. Ele então comercializaria o hotel dizendo que Axel tinha ficado lá e atrairia muita atenção na cidade. O gerente estava pensando no bônus que ganharia depois disso. Como os garotos já estavam cansados do voo e da busca no hotel, eles comeram uma refeição farta e depois foram dormir. Axel também perguntou se havia algum campo de treinamento na cidade, já que alguns de seus pokémons preferiam treinar à noite também. Sim, senhor. Há um na cidade, mas como é a época do torneio, o campo de treinamento pode estar lotado. Não acho que haveria pokémons para treinar à noite, disse Axel. Deixe-me verificar e entro em contato com você, disse a equipe do hotel e deu uma resposta positiva. Axel então falou com a equipe do campo de treinamento sobre isso e ele ficou estupefato com o preço do campo de treinamento. Já que Angela ajudou Axel em Violet City a diminuir o preço do uso dos campos de treinamento, nunca passou pela sua cabeça que campos de treinamento pudessem ser tão caros. Senhor, estou usando isso durante a noite. Não acho que você tenha nenhum treinador aqui para treinar seus pokémons à noite. Então, por que você não abaixa o preço? Propôs Axel. Depois de negociar por alguns minutos, o preço foi reduzido em 10%. A equipe foi muito mesquinha. Axel reservou o horário para hoje e amanhã. Depois de amanhã seria o dia de descanso e então seria o início do torneio. Axel foi pessoalmente ao campo de treinamento e chamou Pidgeot, Gogoat, Alakazam e Shedinja. Esses eram os que queriam treinar à noite. Como havia pokémons de nível rei que iriam treinar, Axel não precisava estar lá pessoalmente. Essas eram as regras padrão do campo de treinamento. Depois de organizar tudo, Axel foi dormir. Capítulo 632. No dia seguinte, Axel foi até o saguão e também ligou para Frank. Eles tomaram um café da manhã reforçado. Eles ainda tinham 2 dias antes do início da competição, mas Axel tinha algum trabalho para terminar. Primeiro, ele tinha que ir registrar sua chegada. Sim, embora a maioria dos treinadores tenha registrado seus nomes para o torneio, alguns não se deram ao trabalho de aparecer. Essa foi uma das razões pelas quais Axel quis vir aqui 2 dias antes. Senhor, pode me dizer seu nome? Axel Blaze. Ok, por favor me dê seu Pokécard. Preciso verificar você. A recepcionista pegou o cartão e começou a verificar os dados. Senhor, finalmente teremos que tirar sua foto. Sorria e olhe para a câmera, disse a garota, e sua foto foi tirada. Senhor, seu tempo de batalha será enviado a você por correio. Você receberá seu tempo, mas não poderá saber o nome ou as estatísticas do seu oponente antes do início da batalha. Acredito que você conhece todas as regras e como a batalha acontece. Sim, eu sei. Você não precisa se preocupar com isso, respondeu Axel. Obrigada. Agora você foi formalmente registrado. Por favor, chegue 5 minutos antes do início da sua batalha, disse a garota e Axel foi para seu quarto de hotel. Frank ainda estava no hotel. Depois de chegarem ao quarto do hotel, todos almoçaram, incluindo seus pokémons. Axel se virou para seus pokémons e disse, se alguns de vocês quiserem treinar à noite, então eu já reservei o campo de treinamento. Mas se vocês não quiserem treinar à noite, então vocês ficarão descansando até o torneio acabar. Vocês precisarão de um bom descanso antes do torneio. Alguns dos pokémons mais velhos queriam reclamar, pois o treinamento era uma rotina diária para eles, mas Axel os impediu. Depois de conversar com Lucario na Ilha Always, Axel percebeu que embora amasse seus pokémons, não parecia haver nenhuma conexão familiar com a maioria deles. Sim, ele os treinou, comeu junto à noite e também falou com a maioria deles à noite, mas não foi o suficiente. Era como um professor ensinando seus alunos, não algo familiar. Axel sabia que não treinar por uma semana aumentaria o tempo de seus rank UPS e ele não foi capaz de treiná-los adequadamente durante a Ilha de Aeus. Então houve a Batalha de Maré e muitas coisas. Então, ele sabia que estava atrasado, mas criar vínculos com seus pokémons era importante. Axel começou a procurar pelo lugar e descobriu algo interessante na cidade. Tem um parque Pokémon aqui? Perguntou Axel à recepcionista do hotel. Sim, senhor. É um lugar local muito popular. Você pode ir lá e passar um tempo com seu Pokémon. O lugar é como uma floresta gigante com cachoeiras, lagos e muitas coisas emocionantes. Axel pensou em tentar. Frank, eu quero passar um tempo com meus Pokémon no parque. Você quer vir? Eu estava pensando em conseguir alguns recursos para meu Raichu. Então, eu vou fazer compras o dia todo. Eles dizem que já que o rei está vindo, os recursos encontrados nas lojas podem ser únicos. Axel então foi até o parque, pagou a taxa de uso do parque e entrou. Era como um enorme campo de grama e Axel conseguia ver a floresta ao longe. Saiam, todos vocês, gritou Axel e chamou todos os seus Pokémon disponíveis. Gente, já faz um bom tempo que não tiramos férias. Então vamos explorar o lugar e aproveitar, disse Axel. Axel olhou para esses Pokémons e todos tiveram uma reação diferente.
Os jovens pokémons estavam felizes por terem passado algum tempo explorando. Eles achavam que tinham merecido isso depois de treinar tanto. Alguns dos pokémons mais velhos como Shedinja, Beedrill e Gogoat acharam que era perda de tempo. Pokémons como Nidoking, Charizard e Mamoswine ficaram animados, pois nunca tinham feito isso antes. Início do ponto de vista do Pokémon. Cara, por que não exploramos o lugar e encontramos uma linda Nidoking? Disse Nidoking. Vamos, Meg, por que você quer tanto ter uma namorada? Nós somos crianças. Não temos nem 5 anos, pelo amor de Arceus, disse Charles, o Charizard. Ah, vamos lá. Agora somos Pokémons de nível rei. Precisamos ter várias namoradas para mostrar nosso status e nenhuma delas temos. Onde você ouviu uma coisa tão absurda? Eu ouvi isso do meu cérebro. Agora vamos lá. Cara, não acho que exista nenhuma Nidoking na natureza. Sua evolução é complicada. Lembra quanto tempo levou para você evoluir? Você pode estar certo. Eu vou me contentar com um par de Nidorina. Charizard deu um longo suspiro e disse: Por que você quer que eu vá? Você é meu companheiro. De que outra forma eu vou flexionar meu poder quando você não está lá para dizer isso? Além disso, você não disse que encontrou um casal de Charizard fêmeas naquele vale? Por que você não fala com elas? Algumas delas podem estar interessadas em você. Disse Nidoking com um sorriso maligno. Aquele lugar é muito longe e não quero voltar lá. Pelo menos me ajude então. Fim do ponto de vista de Pokémon. Nidoking e Charizard pediram para andar pelo lugar sozinhos. Axel não estava preocupado com eles, pois eram pokémons de nível rei, mas ele disse para eles voltarem em 1 hora. Shedinja disse que queria passar algum tempo sozinho, perto do lago. Alakazam queria voar para o topo da árvore mais alta e se sentir superior. Enquanto isso, Mamoswine e Feraligatr queriam explorar a parte mais funda do lago. A equipe havia dito que o lago era tão fundo que eles não conseguiam dizer qual era o fim dele e isso os deixou animados. Slovenperor também disse que queria explorar com eles. Eles também receberam 1 hora para terminar sua mini-missão. Os jovens pokémons também queriam ter sua própria aventura, mas Axel não concordou com eles. Eles ainda estavam muito fracos para viajar sozinhos. Ele deixou Feraligatr ir porque Mamoswine e Slovenperor estavam com eles e Pidgeot estava importunando Feraligatr para pentear seu cabelo, o que ele não queria fazer. Sim, hoje Pidgeot também teve suas férias e queria apenas relaxar. Queria que alguém penteasse seu cabelo e o deixasse perfeito e viu que as garras de Feraligatr poderiam ser usadas para isso. Mas Feraligatr não queria fazer um trabalho tão servil, então se ofereceu para ir até a parte mais funda do lago. Pidgeot definitivamente iria se vingar de Feraligatr no futuro. Vem aqui, vou pentear seu cabelo. Mas primeiro, você precisa remover toda a poeira do seu corpo, disse Axel. Pidgeot percebeu que, para seu horror, havia um pouco de poeira em seu corpo. Então, ele imediatamente foi até o lago e deu um grande mergulho para se limpar. Ele estava treinando à noite, então deve ter juntado um pouco de poeira em seu corpo. Depois de limpar seu corpo, ele começou a voar em alta velocidade para se secar e então veio até Axel com um pente e um pedaço de pano. Pidgeot adorava ter seu cabelo penteado. Ele era um maníaco por limpeza e sempre se limpava. Axel pegou o pente e começou a pentear seu cabelo. Ele lentamente adormeceu. Enquanto isso, Axel começou a falar com os jovens Pokémon sobre o que eles gostavam e o que queriam fazer. Gogoat queria passar algum tempo com os jovens e estava dormindo perto deles. Venusaur também queria dormir por algum tempo enquanto Beedrill veio até Axel com uma proposta interessante. Axel, eu posso sentir que há uma tribo de Beedrill por perto. Eu quero ir lá e falar com eles. Claro que pode. Você não entende. Por alguma razão, sinto que isso ajudaria na minha mudança pré-domínio. Por quê? Bem, você sabe que o poder do meu movimento pré-domínio aumenta quando há mais Beedrills dentro do domínio, certo? Sim, mas não podemos carregar e capturar muitos Beedrill agora. É por isso que estamos criando substituto e cavaleiro inseto. Ter muitos Beedrills não é prático. Eu sei disso, mas sinto que se eu falar com eles, então eu poderia avançar meu cavaleiro inseto para um nível mais alto. Isso aumentaria ainda mais meus poderes. Eu também poderia ter um clã de Beedrill e eles podem nos ajudar durante o tempo de batalhas de maré. Isso aumentaria meu poder em muito, disse Beedrill. Sabe, você pode estar no caminho certo aqui. Claro, por que você não passa um tempo com eles? Mas você estará de volta antes do fim deste dia, disse Axel. Beedrill prometeu voltar o mais rápido possível. Foi para a floresta procurar por sua própria espécie. Axel então começou a falar com seus pokémons um por um. Essa era uma sensação confortável. Conhecê-los e o que eles pensam e como seus cérebros funcionam. Axel também se sentou com Shedinja e eles tiveram uma conversa. Enquanto isso, Nidoking e Charizard chegaram. Nidoking não parecia muito feliz. Eles descobriram algumas Nidorina, mas nenhuma delas era do gosto de Nidoking. Depois de subir de nível e evoluir, ele parecia arrogante em escolher garotas. Teve um que ele achou interessante, mas Nidorina não deu a mínima para Nidoking, o que o deixou muito bravo. Charizard estava rindo ao lado. Eles pareciam estar se divertindo. Depois de alguns minutos, a equipe de água também voltou. Axel, acho que encontramos algo interessante lá. Você pode querer dar uma olhada, disse Mamoswine com uma cara animada. Olhando para eles tão animado que Axel queria ir, mas Slovenperor desaconselhou. A água é muito funda lá embaixo e a pressão é muita. Também não é visível lá. Não acho que seu corpo aguentaria. Você também não consegue respirar debaixo d'água. Bem, isso foi uma chatice, mas Axel também conhecia seus limites. Ele marcou esse local em sua mente e pensou em conferir em outra ocasião. Ele estava curioso sobre o que eles encontraram, então perguntou a eles. A pressão da água começou a aumentar conforme descíamos. Quando fomos ainda mais fundo, não conseguíamos ver ou sentir nenhum Pokémon naquela área. A pressão era enorme.
Feraligatr teve que ficar naquela área porque não conseguia lidar com a pressão. Então desci com Mamosvini e depois de algum tempo, ele também não conseguiu lidar com a pressão. Então eu desci sozinho. A visão estava escura agora, mas através dos meus poderes psíquicos, eu podia sentir algum movimento, mas como a pressão estava tão alta, eu não conseguia me concentrar nisso. Foi quando algo incrível aconteceu. O que aconteceu? A pressão da água desapareceu. Desaparecido? Sim, desapareceu. Eu também não conseguia mais sentir aquele movimento. No entanto, posso sentir que algo estava tentando bloquear meus sentidos psíquicos. Então, desci um pouco e vi uma luz. Era uma luz amarela brilhante, mas era uma luz pequena. Então, o que você fez? Senti que era muito perigoso. Muitas coisas incomuns estavam acontecendo. Então voltei. Mas sinto que há algo lá embaixo e não podemos ir despreparados. Você fez bem. Não vamos arriscar nada por curiosidade. Iremos lá quando estivermos preparados, disse Axel. Axel não sabia o que era, mas sabia o porquê. Somente o Imperador Lento fez a descoberta, já que o lago estava na cidade há tanto tempo. Capítulo 633. Slovenperor era um Pokémon de nível 3 de classificação Rei. Não havia treinadores que tivessem Pokémon de nível 3 de classificação Rei na cidade. Muito poucos deles podem ter um Pokémon de nível Rei, mas Axel não tinha certeza. Esta era uma cidade grande, mas ainda não era uma cidade de ginásio, então não era popular. Então, alguns deles podem ter tentado enviar seus Pokémon para dentro do lago, mas como a pressão da água começou a aumentar, nenhum deles se preocupou em investigar. Axel iria manter isso em segredo. Ele não estava pronto para explorá-lo. Ele podia sentir isso. Slovenperor não era um Pokémon do tipo água. Ele só conseguiu descer tanto devido à sua pré-evolução ser do tipo água, ser do tipo gelo e também a tipagem psíquica ajudou muito. Axel sentiu que de alguma forma havia um tesouro relacionado aos Pokémon do tipo água, e como nenhum de seus Pokémon do tipo água era tão forte quanto Slovenperor, ele decidiu esperar até que Gyarados atingisse um bom nível. Todos eles voltaram, exceto Beedrill. Ele deu tempo suficiente. Foi só quando o sol começou a se pôr que Beedrill chegou e parecia feliz. Algo bom deve ter acontecido. Então, o que aconteceu? Eles me deixaram entrar na tribo deles, já que sou um Pokémon poderoso. Acho que estou progredindo com eles. Mas preciso ficar com eles por algum dia. Então talvez eu não consiga ir ao torneio. Axel não estava feliz com isso. Claro, ele não precisava de Beedrill para vencer este torneio. Ele se perguntava se ele enfrentaria um Pokémon de nível Rei. A batalha final seria uma batalha de 3 contra 3 e Axel tinha muitos Pokémon de nível Rei em seu arsenal. Mas Beedrill era diferente. Era brilhante e muito grande. Axel queria exibi-lo para receber elogios e reunir a multidão. Mas deixar Beedrill passar algum tempo com sua própria espécie era mais importante do que isso. Você tem certeza de que vai ficar bem? Quero dizer, você é forte, mas pode haver muitos Pokémons fortes neste parque. É apenas uma floresta de tamanho médio. Não se preocupe, eu falei com eles e só tem um Pokémon de nível Rei em todo esse parque e ele nem apareceu. Ele não gosta de ser incomodado e também não gosta de lutar sem motivo. Ele também é um Pokémon de nível Rei de nível 1, então acredito que posso lidar com isso. Qual é esse Pokémon? É um Muk. Pode ser difícil lidar com Muk. Axel, você está apenas sendo paranoico. Você sabe que eu posso lidar com isso. Além disso, não vou interferir com Muk. Só quero me relacionar com o grupo. Ok, você pode ficar aqui, mas eu virei aqui todos os dias às 7 da manhã e quero que você venha aqui para me encontrar e também traga o grupo com você. Sim, farei isso. Axel agora estava pensando em como dizer à equipe para deixar seus Pokémons dentro deste parque. O parque era uma propriedade do governo, mas eles não arriscariam deixar os Pokémons de um treinador dentro da floresta por muitos dias. Então, ele simplesmente decidiu improvisar e deixar Beedrill se esconder na floresta. A floresta era muito grande e não havia muitas câmeras por perto. Como era uma propriedade do governo, a segurança também não era tão rígida e Axel acreditava que Beedrill poderia perfeitamente se esconder aqui por alguns dias. No entanto, Beedrill era diferente. Primeiro, era brilhante e tinha cores diferentes e segundo, era muito grande. Então, não venha aqui. Eu irei até sua casa. Eu vou te encontrar, disse Axel. Axel pode parecer alguém que estava quebrando as regras do lugar porque ele estava, mas ele não se importava. Se seus Pokémon queriam algo, então ele estava se certificando de que eles conseguissem. No dia seguinte, Axel foi ao parque novamente e então foi fundo na floresta. Ele encontrou seu Pokémon e a gangue. Esta era uma grande tribo de Beedrill. Havia Veedon, Kakuna e muitos Beedrills. Axel nem os contou. Depois de se certificar de que Beedrill estava bem, ele foi para seu quarto de hotel. O torneio foi separado por idade. 13, 17 foram agrupados, depois 17, 22 e depois 22 acima. 3 grupos foram agrupados separadamente para as preliminares. Uma das coisas interessantes sobre as preliminares era que era uma batalha de Pokémon 1 contra 1. Perto do final da rodada preliminar, seria uma batalha de Pokémon 2 contra 2, mas era isso. O principal motivo de Axel vir aqui foi devido às rodadas preliminares. Como ele tinha apenas 16 anos, ele foi agrupado no grupo de 13 a 17 anos. Os treinadores que estavam nessa faixa etária geralmente não eram tão fortes. Todo treinador começa sua jornada aos 13 anos. Aos 17 anos, a maioria deles só teria Pokémons de classificação rara ou Pokémons de classificação elemental se tivessem sorte. Então, Axel poderia usar essas batalhas para seus jovens Pokémons. Seus jovens Pokémons lutaram em batalhas de maré, mas ainda não tinham muita experiência. Eles mostraram esforço real durante suas sessões de treinamento, então ele iria testá-los. Axel tinha outro motivo para vir aqui. Ele estava em busca de uma pessoa capaz que pudesse se juntar à sua equipe de mercenários.
Sim, ele já tinha muitos membros em sua equipe de mercenários, mas adicionar treinadores bons e capazes não faria mal. Depois de pensar em todos os seus objetivos, Axel adormeceu. O torneio começaria às 8 da manhã e sua batalha seria às 9 da manhã. Agora, Axel estava tomando banho e se preparando para a batalha. Lucario o implorou para fazer parte deste torneio, mas Axel sabia que ele não era tão forte. Assim como Feraligatr era um Pokémon de classificação incomum, mas era muito mais fraco que Feraligatr. Feraligatr tinha 3 estágios de evolução, o que significa que levou mais tempo para construir seu poder, mas Lucario não treinava há tanto tempo. Deixe-me prometer que se chegarmos às finais das preliminares, usarei você primeiro, disse Axel, o que alegrou o dia de Lucario. Durante as finais da partida preliminar, seria uma batalha 2 contra 2 e ele poderia usar Lucario primeiro. Diferentemente das regiões, não havia restrições para usar nenhum de seus Pokémons. Então ele poderia usar diretamente Pokémons como Charizard e Shedinja e vencer a batalha, mas ele só os usaria quando necessário. Senhoras, senhores e Pokémons, hoje estamos felizes em anunciar o 235º aniversário do Rise Star Tournament. Assim como todos os anos, tenho certeza de que este torneio será preenchido com batalhas existentes e poderemos ver alguns jovens talentosos. Todos vocês devem conhecer as regras deste torneio, mas aqueles que nunca estiveram aqui antes, deixem-me dar uma breve descrição dele. Então o locutor começou a contar as regras. Não havia muitas, mas ele conseguiu levar 15 minutos contando todas as regras. Axel já estava no prédio. Ao contrário das batalhas da liga, havia apenas um estádio para a batalha. Vários estádios não eram necessários porque havia apenas cerca de 50 participantes em todo o torneio. Agora, antes de começarmos a batalha, deixe-me apresentar a vocês nossa convidada especial para o torneio. Por favor, levantem-se, ela é sua reverenciada majestade, Eleonora, a legisladora, rainha da região de Canto, guardiã do céu e defensora da fé. Quando o locutor disse por favor, levantem-se, todos começaram a se levantar de seus assentos no estádio. Axel também estava olhando para a TV e era uma cena muito surreal. Lentamente, uma mulher começou a caminhar em direção a um dos lugares para sentar no estádio. O lugar era coberto de vidro e era muito high-tech. Havia apenas um lugar assim em todo o estádio. A mulher talvez não tivesse mais de 30 anos. Ela tinha um rosto claro e cabelos loiros. Seu vestido foi desenhado para exalar elegância real e chamar a atenção. O vestido era uma exibição de opulência de tirar o fôlego, feito com os melhores tecidos provenientes de todo o reino. Sua silhueta era majestosa, apresentando um corpete ajustado que apertava na cintura, acentuando a figura graciosa da rainha. O decote era adornado com bordados intrincados, brilhando com pérolas e pedras preciosas que capturam a luz a cada movimento. Fluindo da cintura, a saia cascateia em luxuosas camadas de seda e cetim, reunindo-se ao redor dos pés da rainha em uma exibição hipnotizante de riqueza. Cada camada era delicadamente embelezada com padrões inspirados na herança do reino, retratando cenas de grandeza e esplendor. As mangas eram longas e esvoaçantes, feitas de chifão transparente e adornadas com punhos de renda, acrescentando um toque de beleza etérea ao conjunto. A insígnia real da rainha era sutilmente bordada nas mangas, simbolizando sua autoridade e poder. Acessórios com uma coroa incrustada com joias preciosas e um cetro simbolizando seu reinado. O traje da rainha era um testamento de seu status como o epítome da graça e soberania. A cada passo, ela irradiava confiança e dignidade, incorporando a essência da realeza em cada aspecto de seu traje. Axel estava na sala de espera. Ele simplesmente não conseguia entender por que a rainha estava vestida tão do nada. Claro, o vestido não era nada que ele já tivesse visto. O vestido sozinho poderia custar milhões de Pokédólares, mas por que ela estava usando um vestido que não era apenas difícil de mover, mas também difícil de sentar? É a primeira vez que você olha para a rainha? Perguntou alguém. Ela também era uma treinadora que iria participar da competição. Sim, porque ela está usando um vestido tão estranho. Estranho? Cara, não diga essas coisas em voz alta. Esta cidade é monitorada de perto pelos guardas do rei. Se eles ouvirem essas coisas, suas cabeças vão rolar. Agora, voltando à sua pergunta, a rainha é obrigada a se vestir assim. Ao contrário do rei, a rainha é julgada por como se veste, se porta e como se comporta em torno dos outros. Sério? Isso não é normal. A família real nunca foi normal. Apenas tente aceitar isso. A propósito, eu sou Mia. Olá, eu sou Axel Blaze. Eu sei. Você é meio famoso e sim, todo mundo quer colocar as mãos em você. Então tome cuidado. Por que eles querem lutar comigo? Eles querem tanto perder? Perguntou Axel, o que fez Mia rir. Cara, você realmente acha que somos tão fracos? Eles querem lutar com você para que possam vencer você e ficar famosos e entrar na guarda do rei. O que é a guarda do rei? Quero dizer, eu sei o que é, mas não sei muito sobre eles. Mia então começou a contar o que a guarda de um rei podia fazer e quais eram seus direitos, deveres e poderes. Axel ficou surpreso que a guarda de um rei pudesse ser tão poderosa. Não é de se espantar, todos eles queriam lutar com ele. Enquanto Axel conversava com Mia, a rainha começou a fazer seu discurso e Axel ouviu suas palavras. Ela estava falando confiantemente como se tivesse feito esse discurso centenas de vezes. Tudo nela parecia perfeito. Após o breve discurso, a batalha iria começar. Mia se desculpou e foi para outro lugar e Axel ficou confuso sobre qual Pokémon usar. Depois de cerca de 1 hora, o nome de Axel foi chamado e a multidão foi à loucura após ouvir seu nome. O locutor não apenas chamou seu nome, mas também mencionou que ele era o sucessor de Ok. A batalha finalmente iria começar. Capítulo 634.
Agora, vamos dar as boas-vindas aos outros dois concorrentes no palco. Primeiro, por favor, deem as boas-vindas ao Sr. Denvor. Ele tem 15 anos e é um treinador muito capaz. A multidão fez alguns aplausos para Denvor enquanto ele caminhava até o palco. Ele era excepcionalmente alto para sua idade. Ele tinha cabelos castanhos claros, uma constituição alta e estava usando um boné de Pokébola na cabeça. Ele foi até o palco e acenou para a multidão. Agora, vamos dar as boas-vindas ao seu concorrente. Vocês devem ter ouvido falar dele em muitas ocasiões. Ele é um dos treinadores mais poderosos de sua geração, o sucessor do mestre Pokémon, Axel Blaze. A multidão explodiu após ouvir o nome de Axel. Por alguma razão desconhecida, a multidão simplesmente amava Axel. Isso deve ser devido à sua estreia nas batalhas da liga, ou porque ele era um treinador poderoso, mas Axel era o favorito da multidão. O rosto de Denvor mudou ao ouvir o nome de Axel. Ele não sabia o nome ou quaisquer detalhes de seu competidor até agora, mas agora ele sabia e não estava gostando disso. Ele sabia que Axel era famoso, mas ele também era um treinador muito poderoso. Denvor literalmente não teve chance de derrotar Axel. Ele esperava chegar às quartas de final ou pelo menos vencer as preliminares, mas suas esperanças agora estavam destruídas. Axel foi até o palco e acenou assim como Denvor, mas a reação do público foi muito diferente de antes. Angie, quem é esse rapaz? Vossa Alteza, este é Axel Blaze, o atual sucessor do Professor Oak. Ele é um treinador muito poderoso e durante a batalha da liga da última vez, ele mostrou que tinha um Pokémon de nível 2 de classificação rei. Sério, isso é interessante. Poderíamos fazer algo para atraí-lo? Poderíamos tentar, mas pelo que eu vi, ele é um espírito livre e não gosta de ser amarrado. Podemos não conseguir prendê-lo, mas daremos o nosso melhor. O árbitro veio e então lançou a moeda. Denvor disse cara e foi coroa. Denvor perdeu o cara ou coroa. Parece que Denvor perdeu o cara ou coroa e agora ele tinha que tirar seu Pokémon primeiro. Vamos ver que surpresas ele tem para nós, disse o locutor. Durante as batalhas preliminares, um cara ou coroa era importante, pois só era possível usar um Pokémon e era uma rodada eliminatória. Então o perdedor tinha que chamar seu Pokémon primeiro e o vencedor poderia contra-atacar enviando o Pokémon que tinha vantagem de tipo. Mesmo que Denvor fosse perder, ele não perderia tanto. Ele queria mostrar a Axel o quão bom ele realmente era. Saiam, gritou Denvor. Era um Pokémon do tipo cachorro. Tinha orelhas em formato de diamante com interior bege, olhos pretos, um nariz redondo e preto e 2 dentes pontiagudos saindo de sua mandíbula superior. Sua cabeça, focinho e peito eram cobertos por pelos desgrenhados e bege, exceto por 2 seções ovais ao redor de cada olho e orelha. Longos tufos de pelos crescem atrás de seus cotovelos e ao redor de seus tornozelos. Sua parte inferior era preta e tinha uma cauda ondulada e bege que era dobrada no meio. Cada pata tinha 3 dedos e uma almofada redonda e rosa. Era Arcanine. Este Arcanine parecia relativamente maior do que suas contrapartes normais, o que mostrava que Denvor estava cuidando bem de seus Pokémon. Axel pensou que a batalha seria chata, mas ele pode se divertir um pouco aqui. Axel olhou as estatísticas de Arcanine. Nome do Pokémon, Arcanine, idade 3 anos. Classificação do Pokémon, classificação rara. Habilidade, intimidar, 90%. Habilidade oculta, justificada, 80%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 2500 ataque, B++. Agilidade, uma defesa, C++. Ataque especial, B+, defesa especial, B++. Axel ficou impressionado depois de ver as estatísticas de Arcanine. Primeiro, suas estatísticas eram mais fortes que Togetic. Ele tinha apenas 3 anos e era muito poderoso. Já era uma classificação rara e uma classificação rara de pico. Estava em processo de classificação para classificação elemental. Saia Togetic, gritou Axel e um Pokémon angelical saiu. Sim, Axel ia usar Togetic nessa batalha. Como ele não podia lutar no ginásio, ele estava importunando Axel para lutar primeiro nesse torneio e agora seu desejo tinha sido concedido. Togetic, este Arcanine é mais forte que você, mas isso não significa que você vai perder esta batalha. Apenas siga meu comando e lembre-se de como praticamos. Denvor sentiu um suspiro de alívio quando Axel também usou um Pokémon de classificação rara. Como essa era uma rodada eliminatória e uma batalha Pokémon 1 contra 1, se Togetic perdesse contra Arcanine, ele venceria e Axel seria nocauteado. Axel deve ter ficado confiante demais sobre usar apenas um Pokémon de classificação rara contra ele, mas ele não se importou. Ele só se importava com a nossa vitória. Angie, você disse que o garoto tem um Pokémon de rank rei. Por que ele não está usando? Eu não conheço sua majestade. Talvez Axel queira treinar seus novos Pokémons. Haha, isso é interessante. Vamos ver a batalha. Quero saber o quão bom ele realmente é. Vocês dois estão prontos para a batalha? Sim, estamos prontos. Que a batalha comece. Arcanine, primeiro use dia ensolarado e depois use agilidade. Togetic, use trama desagradável e depois use desejo, disse Axel. Ambos estavam se preparando para a batalha. Arcanine foi o primeiro a completar ambos os seus movimentos. Agilidade aumentou sua velocidade ridícula para outro nível. A temperatura do entorno também aumentou. Arcanine, agora use onda de calor. Togetic, use escudo astuto e depois use lança-chamas. O escudo astuto o protegeria com efeito de queimadura se ele sofresse e o lança-chamas, e a onda de calor se chocassem, mas a onda de calor saiu vitoriosa. Já que Arcanine era um Pokémon do tipo fogo, mas conseguiu vencer por pouco o lança-chamas do Togetic. Havia 3 razões para isso.
Primeiro, seu nível de lança-chamas excedia o nível 40 e segundo, era devido a Nash Plot, que aumentava seu ataque especial para um bom nível. Arcanine começou a usar o movimento Heat Wave repetidamente, o que Axel simplesmente não conseguia entender, pois ele podia ver que Arcanine era um atacante físico. Togetic foi instruído a desviar do movimento, mas alguns deles tentaram acertá-lo e Togetic teve que usar Egg Defense para defender um ataque. Ele só poderia usá-lo uma vez. Togetic estava ficando frustrado porque seu treinador estava apenas dizendo para ele desviar do ataque. Ele conseguiu usar Nash Plot mais uma vez e seu ataque especial estava muito alto agora. Ele só conseguiu usar isso 2 vezes agora. Axel estava fazendo isso por 2 motivos. Primeiro, ele queria ver o quão bem Togetic seguiria seus comandos. Togetic não gostava de receber ordens de outros. Ele era arrogante e ele queria ver o quão bem ele aceitaria ordens quando precisasse. Togetic já estava prestes a ir com tudo no cão vermelho, mas sabia que podia confiar em Axel e como essa era a primeira batalha nesse estágio, não queria estragar tudo. Em segundo lugar, Axel queria que Arcanine se cansasse. Era mais forte que Togetic e tinha muita resistência. Depois de usar onda de calor muitas vezes e devido ao dia ensolarado, a temperatura dos arredores aumentou muito. Havia literalmente incêndios ao redor de Togetic agora. Os arredores estavam cheios de areia dura, pedra e cimento. Arcanine, agora use areia escaldante e onda de calor com força máxima. Togetic, agora use metrônomo e brilho deslumbrante para se proteger. Depois de ouvir que ele iria atacar, Togetic imediatamente usou o metronome. Metronome era um movimento complicado de lidar. Ele usaria qualquer movimento aleatório e o poder do movimento também não seria tão alto quanto o movimento original. No entanto, devido à habilidade Serene Grace de Togetic, isso poderia ser um salva-vidas. Axel percebeu que se ele quisesse ativar a Serene Grace de Togetic, Togetic deveria estar em uma situação muito ruim. Então, ele disse a Togetic para levar algum dano e desviar continuamente dos ataques. Essa foi a terceira razão e o truque funcionou. Quando Togetic usou o movimento Serene Grace, nuvens negras começaram a se formar e então começou a chover. Como o movimento não era tão poderoso quanto o original, ele não foi capaz de cobrir totalmente a luz solar forte, mas choveu. Depois disso, Togetic reuniu muita energia do tipo fada para fazer um escudo para si mesmo. Esta foi a versão atualizada de Dazzling Gleon, e agradeça ao Arceus por ter feito isso porque quando Arcanine usou Sword Incendies, ele pulou no chão com um alto boom, e então areias quentes começaram a cercar ele e Togetic e então ele usou o Heat Wave. Essa onda de calor não era nada como antes. Depois de usar esse movimento tantas vezes, esse movimento criou uma atmosfera quente e ardente nos arredores e a temperatura aumentou para um grau muito alto. O estádio parecia parcialmente vermelho devido à atmosfera ardente e todas aquelas areias ardentes viajaram por essa atmosfera ardente para Togetic. Togetic conseguiu defender alguns deles com seu Dazzling Gleon, e devido à chuva, seu poder havia diminuído bastante, mas ainda era um movimento poderoso. Isso era o que os treinadores chamavam de ataque em cadeia. Denvor estava planejando meticulosamente esse ataque desde o início da batalha. Togetic, exploda agora, gritou Axel. O brilho deslumbrante estava concentrado em Togetic, atuando como um escudo, e Togetic deixou tudo sair e então, bum, uma grande explosão ocorreu. A atmosfera de fogo se foi e a chuva também começou a parar. Ninguém conseguia ver o que tinha acontecido, pois havia poeira e fumaça por todo o estádio. Quando a poeira e a fumaça se dissiparam, todos puderam ver que Arcanine e Togetic estavam parados, olhando um para o outro. Ambos estavam feridos. Axel disse a Togetic para usar Desejo para recuperar um pouco de saúde, enquanto Denvor também disse a Arcanine para usar Sol da Manhã, para recuperar sua saúde. Arcanine agora usa Bombardeio de Chamas. Togetic, use Extrasensorial, e depois use Vento de Fada, e Asa Aéreo. Uma aura de fogo cobriu Arcanine quando ele começou a correr em direção a Togetic. Axel percebeu que Togetic também deveria ter algum movimento climático, pois esse dia ensolarado estava realmente ajudando muito Arcanine. Ele também conhecia o dia ensolarado, mas não era um Pokémon do tipo fogo. Quando Arcanine estava se aproximando de Togetic, ele usou Extrasensor. Era um poder inselável que basicamente funcionava como telecinese. Ele pegava o alvo e então o esmagava. No entanto, como Arcanine estava correndo em alta velocidade, ele não conseguiu fazer isso, mas conseguiu derrubá-lo do caminho quando ele caiu no chão devido ao desequilíbrio. Esse era um movimento que Axel e Togetic vinham trabalhando há muito tempo. Se um alvo com bons poderes físicos atacasse Togetic, quando que ele faria? Era um atacante especial, precisava ter alguns bons contra-ataques. Entra, Extrasensorial. Devido a ter Serene Grace, Arcanine estremeceu e momentaneamente parou por algum tempo e Togetic aproveitou isso. Ele usou Fairy Wind, que o perturbou até se moveu e então usou o golpe aéreo, que Arcanine desviou. Mas Togetic também foi capaz de usar Onda Trovão, que paralisou Arcanine com sucesso. Arcanine estava agora à mercê de Togetic e a situação havia virado. Capítulo 635. Embora Arcanine estivesse paralisado, isso não significava que ele não podia fazer nada. Ele ainda podia se mover, mas seu movimento agora era muito mais lento do que antes e ele podia recuar aqui e ali. Togetic então usou o poder antigo e conseguiu aumentar todas as suas estatísticas. Ele também começou a usar lança-chamas e brilho ofuscante várias vezes. Agora, Arcanine estava em apuros. Ele estava paralisado e sua velocidade havia sido comprometida. Seu cenário de construção também havia entrado em colapso. Então, ele só podia fazer uma coisa e usar ataques físicos. Foi o que ele fez nos últimos 5 minutos.
Começou a usar bombardeio de chamas, triturar e cauda de ferro. Togetic foi muito cuidadoso com bombardeio de chamas, pois era um movimento poderoso. Togetic foi atingido por cauda de ferro uma vez. Depois de lutar por algum tempo, a resistência de ambos estava diminuindo. Arcanine, use velocidade extrema. Togetic, use defesa do ovo e defenda-se dele. Defesa de ovo era o movimento defensivo mais alto que Togetic conhecia. Axel também sabia que Togetic não seria capaz de desviar do ataque, pois velocidade extrema era rápida demais para sequer ser vista. Arcanine usou todo o seu poder e então usou o movimento enquanto Togetic conseguiu se defender. Bang! Togetic foi jogado do chão enquanto caía após ser atingido pelo ataque. Defender-se não significava que ele não se machucaria. No entanto, se não tivesse sido defendido, então ele poderia ter perdido a batalha. Togetic, termine a batalha. Use poder armazenado, gritou Axel. De repente, uma grande explosão veio e cercou Arcanine. Ninguém sabia o que realmente era, mas a explosão foi enorme e Arcanine estava no centro dela. Poder armazenado era um movimento interessante e poderia se tornar muito mortal se fosse bem planejado. Axel sabia que como Arcanine era tão rápido, movimentos como visão do futuro não iriam dar conta, então ele focou toda sua concentração em poder armazenado. Poder armazenado era um movimento psíquico e seu poder aumentaria com base no aumento do status do usuário. Foi por isso que Axel disse a Togetic para usar movimentos como desejo, mesmo que ele não estivesse ferido durante o início da batalha. Togetic também havia maximizado seu trama desagradável e também havia usado o poder antigo. Então seus status estavam muito altos agora. Então, o dano resultante foi muito alto. Depois que a poeira baixou, todos puderam ver que Arcanine havia desmaiado. Era um Pokémon de classificação rara com baixa defesa e saúde. Ele só aguentava até certo ponto. Arcanine não pode lutar. Togetic vence. Axel vai para a próxima rodada, anunciou o árbitro. Denbor e Axel apertaram as mãos após a batalha. Você se saiu bem. Não pensei que você conseguiria aguentar tanto tempo, disse Axel. Não pensei que seria eu quem perderia, respondeu Denbor. Depois de uma conversa muito curta, ambos se separaram. Axel pensou que a batalha seria fácil, mas não foi. O treinador não era tão ruim e Arcanine era um monstro. Se seus outros jovens Pokémon lutassem, eles poderiam ter perdido essa batalha. Mas era por isso que Axel estava aqui. Ele queria testar seus jovens Pokémon e aumentar a experiência deles. Não importava se eles perdessem ou ganhassem. Esse era o modo de vida. Fico surpreso. Não achei que Axel conseguiria vencer, mesmo usando um Pokémon mais fraco. O que você acha, Ange? Ange estava dividida entre corrigir Eleonora dizendo que fico impressionada, e não surpresa, ou responder a pergunta dela. Essa era uma das razões pelas quais a rainha não falava muito em público. Ela sempre errava nas citações e mesmo falando cometia muitos erros. Vossa Majestade, a batalha ocorreu como eu esperava. Um treinador talentoso como Axel não seria chamado de talentoso se não conseguisse vencer uma batalha tão fácil. Oh, você pode estar certo nisso. Vamos ver o quão poderoso ele realmente é. Depois de algumas horas, o top 50 mudou para o top 25. Amanhã seriam 2 batalhas porque amanhã eles selecionariam 8 participantes que iriam participar das quartas de final. Enquanto Axel estava em seu quarto de hotel, ele se encontrou com Frank e então decidiu comer em um restaurante. É sua vez. Você venceu uma boa batalha hoje. Togetic ficou muito mais forte, disse Frank. Sim, aconteceu. Ele é o mais forte entre os jovens Pokémon, certo? Perguntou Frank. É sim. O que aconteceu? Por que tão sério? Você venceu a batalha, não a perdeu. Axel estava pensando em uma questão séria sobre Togetic. Mesmo tendo vencido, Axel sentiu que havia muitas coisas que Togetic precisava melhorar. Antes, seria apenas ele que pensaria em tal coisa. Mas depois de passar tanto tempo com Frank, ele pensou em dar ouvidos a Frank sobre essa questão. Ele sabia que podia confiar em Frank agora. Frank era um pouco sério demais quando entrou pela primeira vez. Sua arrogância foi derrubada por Axel e seu pai e ele tinha muito a aprender. Então, ele nunca falava muito e se concentrava apenas em treinar a si mesmo e seus Pokémons. Mas depois de passar algum tempo com Axel e aumentar as estatísticas de seus Pokémons para um nível satisfatório, ele começou a se abrir. Axel descobriu que Frank era realmente um cara legal e alguém em quem Axel podia confiar. Vamos, desembucha, disse Frank enquanto se sentava na cadeira. Eles já estavam no restaurante. Axel também se sentou na frente dele. Sinto que Togetic é mais fraco do que imaginei. Ele ainda precisa aprender muitas coisas. Estou pensando em como treiná-lo de agora em diante. Fraco? Você chama seu Togetic de fraco? Sim, Togetic é um atacante especial. Exceto por movimentos como lança-chamas da Slingleon e Extrasensor, ele não sabe de nada. As variações de tipo também não são boas. Eu também acho que ele deveria aprender alguns movimentos climáticos que o complementem. Arcanine poderia lutar por tanto tempo devido ao dia ensolarado. Eu quero algum movimento climático do tipo fada que pudesse aumentar seus poderes. Axel, acho que você não deve pressionar Togetic desse jeito. Ele já é muito forte e não tem nenhum ano de idade. Falta um pouco de movimento, mas é apenas um Pokémon de classificação rara, respondeu Frank. É aí que você se engana, disse Axel. O que você quer dizer? Perguntou Frank com uma voz surpresa. Você, assim como qualquer outro treinador, acha Pokémons fofos e jovens como Togetic como uma criança humana. No entanto, os Pokémons são muito diferentes dos humanos. Nós, humanos, ficaríamos cansados depois de treinar por algumas horas, mas os Pokémons poderiam treinar por um longo período de tempo e não se cansariam. Eles também não teriam um efeito ruim no futuro. Em vez disso, seria bom para eles. Bom para eles?
Mas treiná-los tão duro não quebraria o relacionamento e também causaria alguns efeitos negativos nos pokémons? Quero dizer, mesmo que eles sejam pokémons, é recomendado que tenhamos calma nos primeiros meses, então aumentemos lentamente o regime de treinamento deles. Você está errado de novo, Frank. Você ainda está pensando que pokémons jovens como seu irmão ou irmã mais novos, eles devem ser valorizados e que nenhum mal deve acontecer a eles. Não estou dizendo que você é o único a sentir isso. Eu também sou assim. É mesmo? Quero dizer, você os tritura muito. Haha, você está errado pela terceira vez hoje. Eu não estou moendo eles como um inferno porque eu sinto que eles são muito fofos ou inocentes para suportar o treinamento duro. Meg estava em rank raro em seu 7º mês e Togetic fez isso quando estava em seu 10º mês. Essa é a diferença de 3 meses. Agora você percebe o quão suave eu tenho sido com eles. Se você acha que estou errado, então você viu meus pokémons. Charles, Meg e Marcos. Nenhum deles parece que a vida está tão fora deles. Nenhum deles pensa mal deles. Na verdade, eles são muito protetores deles. Eles não têm deficiência de ninguém e foram capazes de suportar aquele treinamento duro e ainda assim sair por cima. Vamos pegar seu exemplo. Nós ganhamos Riolu ao mesmo tempo, mas o meu evoluiu há um mês. Mas o seu, não vejo nenhum sinal. Seus jovens pokémons como Croaguncro e Gabite estão apenas começando seu treinamento e é apenas um exercício leve. Se você tivesse levado o treinamento deles a sério, a maioria deles teria evoluído agora. Então, você está dizendo que eu deveria ser duro com eles no treinamento. Sim, mas também não. Eu sinto que seus pokémons são a representação de você mesmo. Se você quer se tornar o treinador mais forte, comece a treinar duro, você tem um sonho de atingir um certo estágio, e seu pokémon faria qualquer coisa para você alcançá-lo. Mas você tem que ter uma forte determinação para que isso aconteça. Então, primeiro, olhe para si mesmo. Pense no que você quer alcançar em 5 anos, então pense se você está fazendo tudo o que pode para alcançar isso. Você encontrará suas respostas depois disso. Essas foram algumas palavras profundas que Axel tinha acabado de dizer. Frank notou que Lance tinha mudado completamente depois da viagem à Ilha de Aeos e ele estava treinando seus Pokémon seriamente. Ele pensou que era hora de ele levar isso a sério também. Eles começaram a falar sobre as fraquezas de Togetic e como poderiam combater cada uma delas. Se você está pensando em um movimento climático, então por que você não ensina a eles o movimento pré-domínio? Mas isso toma muito tempo, comentou Frank. Então, de repente, Axel percebeu do nada. Por que ele simplesmente não faz isso? Ele tinha um talento que ajudaria seus pokémons a criar seu movimento de domínio e com bastante prática, ele acreditava que seus jovens pokémons conseguiriam fazer isso. Você está absolutamente certo, Frank. Por que não pensei nisso antes? Exclamou Axel. Porque é literalmente impossível fazer isso agora. Frank, me diga qual é o requisito para um Pokémon criar seu movimento pré-domínio? Primeiramente, o Pokémon deve ser de nível elemental e então ter um domínio maior sobre seus núcleos. Está certo. Quando Togetic atingir o nível elemental, eu lhe ensinaria um movimento pré-domínio. Axel, isso seria perda de tempo. Mesmo que as regras digam que um Pokémon não pode ter um bom domínio sobre seu núcleo quando ele atinge o nível elemental. Esse é o desafio, Frank. Sem desafios, a vida seria tão chata, disse Axel com um sorriso. Frank sabia que não conseguiria convencer Axel, então ele simplesmente deixou isso passar. Togetic levaria algum tempo para atingir o nível elemental, então não havia problema em apenas pensar sobre isso. Enquanto conversavam, eles também sentiram que Togetic precisava aprender alguns movimentos que aumentassem a velocidade, como agilidade. Sua velocidade precisava ser mais rápida do que antes. Ele também precisava aprender alguns outros movimentos de tipo especial. Depois de chegar ao hotel, Axel conversou com Togetic sobre o que havia planejado. Togetic também sentiu que faltava muito, já que não poderia sobrepujar a batalha esta manhã. Precisava treinar duro o suficiente se quisesse ser o chefe do grupo. Depois de conversar com ele por algum tempo, Axel foi dormir. Capítulo 636. Axel acordou no dia seguinte e imediatamente viu seu telefone. Havia uma mensagem do torneio dizendo que ele já havia passado dessa rodada. Axel estava com muito sono para ficar bravo agora. O que ele queria era deixar seus jovens Pokémon lutarem o máximo possível, mas agora ele não podia. Entre os 25 participantes, 13 seriam selecionados. Os 12 pares lutariam entre si, mas a última pessoa seria automaticamente selecionada e Axel era essa pessoa. Falar sobre sorte, disse Axel para si mesmo. Agora ele não precisava ir ao estádio cedo pela manhã e só precisava ir lá à tarde. Ele decidiu que era hora de Togetic aprender alguns movimentos novos. Ele também levou Frank para a discussão. Frank estava em outra zona. Ele ficou pensando no que Axel disse a noite toda. Ele acordou cedo de manhã às 4 da manhã, tomou banho e depois foi para o campo de treinamento. Como o torneio estava em andamento, os campos de treinamento estavam vazios. Ele então chamou todos os seus Pokémons para uma conversa. Escute, isso pode ter surgido do nada, mas acho que deveríamos começar a treinar seriamente de agora em diante. Deixe-me terminar. Sei que sou muito mole com vocês. É porque me importo muito com vocês. Tenho pensado um pouco e percebi que quero ficar mais forte. Vocês viram os Pokémons de Axel e Lance. O quão duro eles treinam e o quão determinados eles são. Não estou dizendo que vocês são preguiçosos, mas sou eu que não tenho nenhuma determinação para me tornar forte. Quero ficar mais forte que qualquer um. Não quero ficar na sombra do Axel. Acredito que você também não queira isso.
Então, você quer treinar duro a partir de hoje? Perguntou Frank. Houve um silêncio por alguns segundos e então Raichu veio para frente dizendo que tentaria. Então Muk veio dizendo que também queria esticar as pernas. Lentamente, todos se apresentaram dizendo que treinariam duro. Até os jovens Riolu e Gabit vieram com seus pequenos passos dizendo que também queriam treinar duro. Ele percebeu que Axel estava certo. Ele percebeu que tinha bons pokémons que queriam apoiar sua ambição. Era ele o problema, mas isso mudaria de agora em diante. Seus pokémons tinham visto sua determinação e eles responderam. Frank foi até lá e abraçou todos eles, dizendo, obrigado, rapazes. Vocês não vão se arrepender. Enquanto Frank fazia planos de treinamento para seus Pokémon, ele recebeu uma ligação de Axel dizendo que ele estava livre até a tarde. Então, você não quer ir assistir ao torneio, certo? Preciso da sua ajuda para selecionar os movimentos para Togetic, disse Axel. Depois de fazer promessas com seus Pokémons, ele não iria lá de qualquer maneira. Ele poderia apenas ver o torneio na TV. Depois de conversar com Frank, Axel sugeriu 3 movimentos que Togetic deveria aprender. Raio Solar, Corte de Ar, Agilidade. Raio Solar era puramente devido a dia ensolarado e para melhor cobertura de movimento. Golpe Cortante era para sua tipagem. Ele também era um Pokémon do tipo voador quando alcançava a classificação Pseudo-Rei. Ele teria 2 núcleos e finalmente a agilidade era para sua velocidade. Togetic tinha uma velocidade decente, mas não era tão boa quanto alguns de seus Pokémons velozes. Axel queria que ele tivesse uma boa velocidade, pois também era um Pokémon do tipo voador. Togetic aprendia rápido. Ele aprendeu Raio Solar e Golpe Cortante em questão de horas. Embora Axel estivesse usando TMS para isso, levaria algum tempo para aprender o movimento. Isso mostrou quão talentoso ele realmente era. No entanto, Axel não iria elogiá-lo. Ele tinha que ser duro às vezes. Dos 25 participantes, 13 foram selecionados. Todos esses 13 participantes estavam agora no estádio, incluindo Axel. Senhoras e senhores, hoje vamos selecionar 8 participantes para as quartas de final. Mas são 13. Então chegamos a uma solução interessante. Selecionamos pessoalmente 8 dos participantes que achamos que devem ir para as quartas de final. Então, 5 deles estão fora. Mas espere, há uma reviravolta. Se esses 5 participantes acharem que estamos errados em nossa seleção, eles podem desafiar qualquer um desses 8 participantes em uma batalha Pokémon 2 contra 2. Se vencerem, eles o substituirão. Essa foi uma solução muito boa. Como eles precisavam de 8 participantes para as quartas de final, isso tornou tudo interessante. Sem surpresas, Axel não foi selecionado entre os 8 participantes e ele teve que desafiar um deles. Axel esperava que, como ele não havia lutado na rodada anterior, ele certamente não seria selecionado. Se ele fosse selecionado, outros teriam que buscá-lo para a luta, o que eles nunca fariam considerando seus poderes. Então, quem ele iria selecionar para a luta? Mia também estava lá no top 8, mas ele não queria lutar com ela agora. Ele tinha visto suas batalhas e ela era muito poderosa. Então, ele queria deixá-la para o final. Senhor Axel, você quer desafiar alguém ou acha que o torneio tomou uma decisão melhor? Perguntou o árbitro. Axel olhou para todos os treinadores e selecionou Noir. Noir era uma garota de baixa estatura e corpo pequeno. Axel sentiu que poderia esmagá-la com as próprias mãos. Essa também foi uma das razões pelas quais ele a selecionou. Ela era a pessoa menos intimidadora entre todas elas. Axel não tinha visto nenhum deles batalhar antes. Ele estava tão ocupado com seu treinamento que nunca considerou olhar para esse competidor. Então, para ele, Noir era a escolha mais fácil. Quão errado ele estava. Mais tarde, ele entenderia que tinha feito uma escolha errada. A primeira batalha foi entre Axel e Noir. Foi uma batalha de Pokémon 2 contra 2. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Por que você me escolheu? Bem, você é quem parecia o mais fraco de todos. Então, é claro, eu escolheria você, respondeu Axel. Então, você pensou que eu era o mais fraco de todos? Eu não sabia que você era tão racista. Ei, não me culpe. Eu nunca vi nenhuma de suas batalhas. Então, eu apenas fiz a escolha mais razoável. Noir sempre foi rejeitada por causa de sua aparência. Ela não tinha nem 1,50 metros de altura. Ela não tinha nenhuma boa característica feminina e tinha uma voz muito aguda. Era por isso que ela sempre levava seu treinamento a sério e havia conquistado muito. Ela ia mostrar a essa criança o quão boa treinadora ela realmente era. O árbitro fez cara ou coroa e Noir venceu. Axel Blaze, por favor, envie seu primeiro Pokémon, disse o árbitro. Saia Lucario. Lucario tinha acabado de evoluir e alcançado um ranking comum. Como essa seria uma batalha Pokémon 2 contra 2, Axel pensou que Lucario poderia participar porque mesmo se perdesse, seu último Pokémon poderia cuidar dele. Outra razão pela qual Axel escolheu Lucario foi para que ele tivesse experiência em batalha. Ele não tinha participado de batalhas de maré ou qualquer outra forma de batalha. Então, ele altamente exigia alguma experiência. Noir ficou incrivelmente brava depois de ver que Axel havia eliminado um Pokémon de classificação incomum. Ela sentiu que Axel a estava subestimando. Então ela deu um sorriso. Ok, se é assim que você quer jogar, disse Noir e chamou seu Pokémon. Era um Pokémon humanoide com 4 braços bem musculosos. Tinha pele cinza azulada, olhos vermelhos e lábios grandes, amarelos e claros. Em sua cabeça havia 3 cristas marrons logo acima dos olhos. Tinha 2 braços de cada lado do corpo, um par localizado na posição normal e outro par diretamente acima que se prende no topo dos ombros. Tinha marcas pretas que lembravam cuecas. Suas pernas tinham um tônus muscular considerável e seus pés tinham 2 dedos cada. Era Machamp. Axel olhou para as estatísticas de Machamp. Nome do Pokémon, Machamp, idade, 4 anos. Classificação do Pokémon, classificação elemental. Habilidade, sem guarda, 95%. Habilidade oculta, firme, 89%.
Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 3.900 ataque. E. Agilidade, F34 defesa, F+. Ataque especial, F defesa especial, F++. Este era um Machamp poderoso. Primeiro de tudo, era um Pokémon de classificação elemental. Isso significava que Lucario não iria vencer contra ele. Embora parecesse que tinha subido de classificação recentemente, a diferença entre um Pokémon de classificação incomum e um Pokémon de classificação elemental era enorme. Em segundo lugar, ele conhecia uma variedade de movimentos que surpreenderam até mesmo Axel. Axel não conhecia a maestria desses movimentos, mas ele podia dizer que ele era poderoso e, em terceiro lugar, era um Pokémon do tipo lutador. Lucario era fraco contra o tipo lutador, mesmo sendo um Pokémon do tipo lutador. Isso significava que Lucario não venceria em nenhuma circunstância. Axel usou sua comunicação mental com Lucario. Lucario, não vamos vencer esta batalha. O oponente é muito forte. Então, o que vamos fazer é nos concentrar em prolongar a batalha e machucá-lo o máximo possível. Lucario não conseguia acreditar que perderia sua primeira batalha oficial, mas foi ele quem pediu Axel para incluí-lo neste torneio. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Sim, sim, que a batalha comece. Machamp, use foco de energia e fortalecimento. Disse Noir. Lucario, use detectar e agilidade. Disse Axel. Detect ajudará Lucario a desviar do próximo ataque e agilidade aumentará sua velocidade. A partir de agora, ele pode usar agilidade 3 vezes. Ele realmente praticou o movimento. Machamp, agora use soco bala, disse Noir. Agora, soco rajada. Era um movimento do tipo aço onde o usuário socaria em um ritmo rápido. Não era um movimento muito poderoso, mas nas mãos de Machamp, que tinha 4 mãos e reflexos rápidos, esse movimento se tornou muito mortal. Felizmente, Lucario conseguiu desviar de todos esses movimentos devido a Detect e agilidade. Quando Machamp começou o movimento, Lucario já tinha usado agilidade 2 vezes e sua velocidade aumentou. Mesmo depois de usar agilidade 2 vezes e Machamp ser um Pokémon mais lento em geral, Machamp era tão rápido quanto Lucario devido à sua classificação mais alta. Ele desviou do movimento e Axel disse para ele usar Dança das Espadas Leitor de Mentes e use também Espada de Aura. Espada de Aura era um novo movimento que Lucario tinha acabado de aprender. Espada de Aura. O usuário será capaz de manifestar uma espada formada puramente de aura em sua mão e pode usar a espada para lutar. Pode usar isso por 5 minutos. Felizmente, ele conseguiu usar todos esses movimentos em um curto espaço de tempo. Dança das Espadas aumentou seu status de ataque, Leitor de Mentes, aumentou as chances de acertar o ataque e Espada de Aura foi um movimento de ataque. Lucario foi em frente e cortou em direção a Machamp. Alguém poderia esperar que Machamp defendesse ou desviasse do movimento, mas isso não aconteceu. Ele levou o ataque de frente e então usou Vital Throw. Essa também foi uma das razões pelas quais Machamp era lento. Vital Throw demorou para fazer efeito, mas o movimento foi bem sucedido. Machamp carregou Lucario e o lançou com muita força. Capítulo 637. Lucario foi arremessado para longe no estádio. Machamp, agora use Dark Star Kestar Lariat, disse Noir com uma voz calma. Não havia como Lucario vencer essa batalha e Noir nem estava estressada, embora estivesse lutando contra um dos treinadores mais poderosos de sua geração. Noir tinha cerca de 19 anos. 3 anos mais velha que Axel e ela era jovem. Ter um Pokémon de classificação elemental na tenra idade de 19 anos foi uma grande conquista. Lucario, use Esfera de Aura e depois use Contra-Ataque, disse Axel através de sua técnica de comunicação mental. Axel sabia que Lucario não poderia desviar do ataque. Ele estava voando para trás do arremesso e Machamp estava correndo em sua direção com 2 de seus braços direitos coloridos em preto estendidos. Ele iria bater no peito de Lucario. E o laço acertou. No entanto, antes de acertar, enquanto voava de volta, Lucario levantou as 2 mãos juntas e uma esfera azul se formou e então imediatamente se espalhou e cobriu todo o seu corpo. O laço atingiu primeiro a esfera azul que cobria Lucario e houve alguma resistência. Mas logo a resistência foi retirada e a esfera azul desapareceu com incontáveis pedaços. O laço já era lento em velocidade e poder comparado ao Lucario anterior, mas esse movimento foi usado por um Pokémon de nível elemental contra um Pokémon de nível incomum, então o poder do movimento era imenso. Lucario estava começando a fluir para trás do impacto, mas antes disso, ele se virou, redirecionando a velocidade do ataque que tinha acabado de receber. Sua mão agora tinha uma espada de cor azul e ele cortou a espada em direção ao peito de Machamp. Como Machamp estava usando o Dark Star Kestar Lariat, seus braços estavam bem abertos e ele não conseguiu defender o ataque. Lucario tinha usado contra-ataque antes de ser atingido por Dark Star Kestar Lariat, então o poder do movimento era 1,5 vezes maior do que o que foi atingido. Como o movimento não estava completamente dominado, contra-ataque só podia retornar o ataque com 1,5 vezes o poder. Aura Sword era um movimento físico e o movimento era poderoso até mesmo para Machamp. Foi cortado no peito. Foi um corte horizontal e criou um corte profundo no peito de Machamp. Sangue começou a fluir do peito quando ambos foram atingidos. Ambos estavam feridos, mas Lucario estava à beira de desmaiar. Ele estava tossindo sangue pela boca e seu peito parecia ter sido afundado. Machamp também estava ferido e sangrando, mas ainda podia lutar por um longo tempo. A defesa de Machamp era obviamente muito alta comparada a Lucario e seu ataque era monstruoso. Como Axel nunca tinha usado o Machamp quando jogava Pokémon na Terra, ele nunca soube o quão poderoso ele realmente era. Mas agora, ele pensou em capturar um no futuro. Era tão bom assim.
Embora Lucario fosse um Pokémon de classificação incomum, ele foi treinado pessoalmente por Axel e devido ao sistema, era mais poderoso do que um Pokémon de classificação incomum normal. Mas a batalha iria acabar tão cedo. Lucario, volte. Você deveria descansar agora, disse Axel através de sua comunicação mental. Não, eu ainda posso lutar por algum tempo, disse Lucario com determinação. Ele só não queria acreditar que iria perder sua primeira batalha. Ele era muito teimoso, mas Axel já estava farto disso. Não, você vai me ouvir agora. Você precisa de mais treinamento. Não seja teimoso e siga minhas instruções, disse Axel em voz alta. Lucario finalmente pode desistir depois de ser repreendido por Axel. Treinador, você quer perder essa batalha? Você não pode mudar seu Pokémon novamente, disse o árbitro. Sim, eu perdi essa rodada, disse Axel e chamou Lucario para perto dele. Ele então começou a treinar algumas super poções para aliviar Lucario da dor. Senhoras e senhores, parece que a batalha acabou. Bem, nós esperávamos por isso. Um Pokémon de classificação incomum não poderia vencer um de classificação elemental. Mas devo dizer que Lucario se manteve muito bem, disse o locutor, o que irritou ainda mais Lucario e Axel. Enquanto isso, Noir ficou impressionado com a determinação de Lucario. Era um Pokémon de classificação incomum. Mesmo depois de ser atingido por um Darkstar Kestar Lariat de poder total, ele não desmaiou. Parece que você vai perder essa batalha, disse Noir com um sorriso. Ela estava realmente curtindo o momento. Axel tinha sido racista com ela e agora ele estava sofrendo. Ah, talvez você queira manter esse pensamento, disse Axel e lançou uma Pokébola. Saia, Gogoat, disse Axel. Gogoat saiu e viu a condição de Lucario. Ele ficou imediatamente irritado ao ver Lucario ferido. Todos puderam ver que era um Pokémon de nível rei e a multidão ficou em silêncio por alguns segundos e então explodiu em aplausos. Eles finalmente tinham um Pokémon de nível rei nesta competição. Ele foi em direção a Lucario e começou a curá-lo. Depois de ver que ele estava curado até certo ponto, ele se virou para Axel e perguntou: o que aconteceu? Bem, Lucario queria lutar nessa batalha, mas eu não sabia que Machamp seria tão forte. Ele se machucou na batalha, respondeu Axel. E você nunca pensou em parar a batalha antes que ela acontecesse? Perguntou Gogoat. Eu não consegui. Foi muito rápido e além disso, Lucario precisava da experiência. Ele precisa saber que ainda é muito fraco. Axel, embora eu aprecie você pensar assim, não vou tolerar que ele se machuque seriamente de novo e você é parcialmente culpado por isso. Sim, eles precisam de experiência e precisam crescer, mas você está pressionando-os demais. Você precisa pensar sobre isso, disse Gogoat enquanto se virava para Machamp. Gogoat era a figura materna do grupo de Axel. Recentemente, ele assumiu a responsabilidade de se tornar o guardião da equipe de Axel e levou esse trabalho muito a sério. Ele cuidava especialmente dos mais jovens. Então, naturalmente, ele ficava muito bravo quando tal coisa acontecia e nem se importava em respeitar Axel quando tal coisa acontecia. A multidão, Noir e o locutor ficaram surpresos com essa conversa. Parecia que Axel não estava em controle total sobre Gogoat e esse Gogoat estava muito bravo. Então, você planeja lutar contra isso? Eu prometi que você não precisa lutar em tais batalhas e se você disser não, eu chamarei Meg para lutar contra isso, disse Axel. Não, eu vou lidar com isso. Vou lhe dar uma lição, disse Gogoat. Vocês dois estão prontos para começar a batalha? Perguntou o árbitro. Sim, sim, que a batalha comece. Axel nem precisou interferir nessa luta, pois o árbitro disse para começar a batalha. Gogoat deu um grito alto e então abriu a boca. Uma pequena bola de fogo saiu de sua boca enquanto subia e então a temperatura começou a aumentar. De repente, todo o estádio estava coberto de grama e agora era um campo gramado. Ele usou dia ensolarado e terreno gramado. Noir sabia que Machamp não seria capaz de vencer um Pokémon de rank rei, mas ela queria ver o quão poderoso esse Pokémon realmente era e se Machamp pudesse infligir algum dano a ele. Então isso ajudaria na próxima batalha. Machamp, use Soco de Fogo. Como era um Pokémon do tipo grama, era razoável usar Soco de Fogo. Todos os seus 4 punhos estavam agora cobertos de luz laranja e chamas saíam deles. Antes mesmo que pudesse se mover para atacar, Gogoat já havia se aproximado e então o atingiu com seus chifres. O poder dos chifres era demais para Machamp aguentar. Ele perfurou o peito já ferido de Machamp e não parou. Ele começou a atacar enquanto Machamp chorava de dor, pois o chifre de Gogoat ainda estava perfurado em seu peito. Gogoat usou o movimento Grassy Glide para aumentar seu poder e velocidade e então usou o movimento Hornleek e acariciou o peito de Machamp. Ele começou a correr enquanto todo o corpo de Machamp estava no ar enquanto seu peito estava sendo perfurado pelos chifres de Gogoat e ele atingiu a parede do estádio. Bang! As paredes do estádio foram feitas para proteger a multidão dos ataques dos Pokémon. Era muito resistente e aguentava muitos golpes. Uma das principais despesas da construção do estádio eram as paredes e a camada protetora que cercava o estádio. Então a parede não rachou, mas tremeu muito com o impacto. A parede conseguiu aguentar os golpes de Pokémon de classificação pseudo-campeão. Então a multidão estava segura. Antes que Noir pudesse se render, Gogoat abriu a boca e disparou um raio solar de ponta preta bem no rosto de Machamp. Bum! Uma grande explosão veio daquele raio solar, e mesmo que a multidão estivesse segura devido à proteção, a multidão naquela sessão estava aterrorizada pelo poder de Gogoat e alguns deles até começaram a correr. Somente quando a equipe os acalmou, eles voltaram a se sentar. Noir ficou aterrorizado e começou a correr em direção a Machamp. Quando a poeira baixou, todos puderam ver que Gogoat estava um pouco longe de Machamp e Machamp já havia desmaiado por razões óbvias. No entanto, se Machamp sobreviveu ao ataque ou não era uma questão totalmente diferente.
Os médicos chegaram primeiro e Noir chegou em segundo. Eles começaram a fazer tratamento de emergência e depois de 5 minutos, o médico declarou que Machamp estava seguro. Gogoat lutou em batalhas de maré e também em batalhas normais. Então, ele tinha o poder e a determinação para machucar o Pokémon até o limite se quisesse. Se quisesse matar aquele Machamp, ele estaria morto, mas como era uma competição, ele se conteve. No entanto, sua raiva não havia diminuído. Noir olhou para Axel e liberou toda a sua raiva. Como você pode? Como ousa fazer isso com meu Pokémon? O que você esperava? Você foi gravemente ferido, meu Lucario, e espera que eu vá com calma com seu Machamp? Cresça e seja grato que a natureza de Gogoat é madura e calma. Você chama isso de um Pokémon calmo? Se isso é um Pokémon calmo, então eu sou Arceus. Pensou Noir em sua mente, mas ela estava muito preocupada com o ferimento de Machamp para sequer falar agora. Lucario ficou tão surpreso ao ver o poder de Gogoat. Gogoat quase não havia lutado em batalhas e ele defendia principalmente os jovens na Batalha da Maré. Então, Lucario não sabia que Gogoat era tão poderoso. Ótimo! Deixe-me ver como você lida com meus Pokémon, disse Noir e jogou uma Pokébola. Axel ficou surpreso ao ver esse Pokémon. Ele não esperava lutar com ele em seguida. Era um Pokémon ligeiramente humanoide com um bigode grande. Ele tinha um focinho longo e fino, olhos estreitos, espinhos semelhantes a orelhas estendendo-se do topo de sua cabeça e um espinho adicional saindo de cada bochecha. Cobrindo seu corpo amarelo e esquelético, havia seções marrom semelhantes à armadura sobre seu peito, ombros, antebraços e joelhos. Havia 3 dedos em cada pé, cada um dos quais tinha uma garra branca. 2 dos dedos estão voltados para a frente, enquanto um está voltado para trás. Ele empunhava uma colher de prata em cada mão. Era Alakazam e era um Pokémon de nível 1 e nível Rei. Capítulo 638. Para uma garota de 19 anos ter um Pokémon de nível 1 de classificação Rei era uma grande conquista. Axel sabia com certeza que qualquer treinador normal não conseguiria fazer isso sem um apoio adequado. Axel tinha seu sistema, Ok e outros líderes de ginásio da região de Kanto, incluindo a família Venu e a família de Lance para apoio. Isso significa que fiz outro inimigo, pensou Axel. Com o quão instável Machamp estava e quão brava Noir parecia, ela não deixaria isso passar tão cedo. No entanto, Axel simplesmente não dava a mínima. Ele tinha muitos inimigos e não se importaria em adicionar um à lista. Axel olhou para as estatísticas de Alakazam. Nome do Pokémon, Alakazam, 8 anos. Classificação do Pokémon, classificação Rei, nível 1. Habilidade, foco interno, 100%. Habilidade oculta, guarda mágica, 100%. Potencial, marrom, monstruoso. Saúde, 6.500 ataque, F++. Agilidade, D mais defesa, E++. Ataque especial, C defesa especial, D++. Era um Pokémon poderoso. Estava perto de atingir o nível 2, mas Axel sabia que levaria algum tempo. Axel agradeceu ao Arceus por ele ainda não ter aprendido o movimento pré-domínio. Se ele soubesse o movimento pré-domínio, o poder de Alakazam estaria em outro nível. Comparando as estatísticas, Gogoat era mais poderoso que Alakazam, mas essa não era a única coisa que determinaria a batalha. Se fosse antes, Gogoat poderia ter perdido a batalha, mas agora, hehe. Axel deu um sorriso assustador para Noir, o que a assustou um pouco. O que ele está escondendo? Pensou Noir. Noir não estava confiante em vencer esta batalha. Mas seu Alakazam era o Pokémon mais poderoso de sua equipe e ela sabia que Gogoat também era um Pokémon de nível 1 e nível Rei. Vocês dois estão prontos para a batalha? Perguntou o árbitro. Sim, sim. Ok, que a batalha comece, gritou o árbitro. Alakazam usa Mente Calma e Refletir. Mente Calma era o movimento preferido para Pokémon psíquicos como Alakazam, pois aumentaria seu ataque especial e defesa especial. Refletir reduziria o dano de ataque físico. No entanto, havia algumas falhas gritantes. Como usar Refletir, ele cobriria apenas um lado do usuário. Mas e se o inimigo atacasse de outro lado? Gogoat, use Crescimento Mente Calma e Armadura de Madeira, disse Axel. Como Refletir tinha um problema tão gritante, Noir tinha uma solução para ele. Ela disse a Alakazam para usar Refletir mais 4 vezes, pois cobria todos os lados. Depois de ver o poder de seu Hornleak, ela não quis correr riscos, pois Alakazam tinha uma defesa fraca. Como ela realmente estava errada. Embora Gogoat tivesse um ataque incrível, a maioria de seus movimentos eram especiais por natureza e seu ataque especial não deveria ser subestimado. Alakazam só usou Mente Calma uma vez, enquanto Gogoat usou Crescimento 2 vezes, Mente Calma 3 vezes e também ativou seu novo movimento, Wood Armor. O dia ensolarado já estava no ar e terreno de plantas também estava presente. Gogoat agora tinha uma vantagem significativa em comparação a Alakazam. Axel olhou para alguns dos movimentos atualizados de Gogoat. Embora ele não tenha treinado tanto quanto os outros por um longo período de tempo, ele ainda treinou uma quantidade mínima e a maioria de seus movimentos tinha evoluído. Até agora, Gogoat só podia usar Crescimento 2 vezes, mas Crescimento tinha se tornado seu movimento superpoderoso. O movimento aumentou a altura, estatística de ataque especial, defesa e estatística de defesa especial por uma margem enorme. Mas devido a todos esses aumentos de poder, ele só podia usar esse movimento por 10 minutos. Todos ficaram surpresos ao ver a nova forma de Gogoat. Era quase 2 vezes maior que antes. Seu corpo inteiro era coberto com uma armadura de madeira pontiaguda e parecia muito intimidador. Alakazam, teletransporte e então use Onda de Trovão. Noir queria diminuir a velocidade de Gogoat, pois ele era muito rápido e devido a algum movimento estranho, parecia ainda mais ameaçador do que antes. A Onda de Trovão atingiu Gogoat, mas não o paralisou.
Devido ao aumento da defesa especial e da defesa por uma margem tão grande, Gogoat pôde receber o golpe. Gogoat então usou o Grass Blade e criou um pilar de grama afiada, mas Alakazam conseguiu desviar. Alakazam então usou Confusão que atingiu Gogoat, mas ele não ficou confuso. Ele sabia que tinha que terminar a batalha o mais rápido possível devido ao crescimento. Então ele foi todo ofensivo. Ele então usou o movimento Domínio Grama. De repente a cor da grama que estava no estádio mudou. Ficou mais verde e vibrante. Parecia que aquelas gramas tinham ganhado vida. Alakazam também sentiu pressão depois que Gogoat usou esse movimento. Domínio de grama também subiu de nível bem. Domínio da grama, Gogoat, nível 40, pode mover a grama livremente pelo domínio com menos resistência. Nível 45, a velocidade e a reação do usuário aumentam neste domínio. Nível 50, pode sustentar o domínio por 8 minutos. O poder dos movimentos do tipo grama aumentou. Embora Gogoat não tivesse começado sua enxurrada de ataques, Noir sabia que algo estava errado. Ela já sabia que era um movimento pré-domínio, o que mostrava que esse Gogoat era muito mais poderoso do que ela pensava. Alakazam, use terreno psíquico e depois use mente calma. Alakazam conseguiu esses movimentos, mas Gogoat disparou com raio solar. Ele foi atingido pelo movimento, mas Alakazam conseguiu tancá-lo, pois sua defesa especial aumentou muito ao usar mente calma 3 vezes. Sem ouvir Noir, ele usou Confusão novamente e dessa vez com muito poder. O Confusão conseguiu confundir Gogoat dessa vez e então Alakazam usou Expanding Force, que fez Gogoat cair no chão. Seu ataque especial aumentou muito depois de usar Mente Calma. Usar Mente Calma, e então o movimento de ataque psíquico foi uma combinação mortal. Devido à sua defesa e armadura de madeira, Gogoat não se machucou tanto, e após ser atingido pela força expansiva, ele saiu da confusão. Mas antes de estar pronto para dar uma lição a este Alakazam, foi atingido por outro ataque e então tudo ficou em branco. Alakazam, use ilusão, disse Noir. Antes, Axel acreditava que esse novo movimento deveria criar uma ilusão no inimigo e não era um movimento poderoso. Ele acreditava que Gogoat poderia lidar com isso, mas depois de ver os olhos mortos de Gogoat que não mostravam nenhuma reação, Axel sabia que tinha errado. Ele imediatamente se concentrou na página de status do Alakazam e viu a descrição do movimento. Ilusão. Envie uma onda psíquica invisível que colocaria o inimigo na ilusão. Durante a ilusão, o inimigo não pode se mover. O poder deste movimento é aumentado se o inimigo estiver dentro de terreno psíquico, ou for atingido por um movimento psíquico antes. O poder deste movimento é aumentado ainda mais se o inimigo não estiver calmo enquanto estiver sendo atingido pelo ataque. Droga! Gritou Axel. O movimento não foi tão poderoso quanto ele pensou. Mas como Gogoat estava dentro do terreno psíquico, foi atingido por vários movimentos psíquicos antes, e também estava muito bravo e nada calmo. Isso afetou Gogoat bastante. Slovenperor também conhecia alguns movimentos de ilusão e Axel sabia que Gogoat teria que primeiro saber que estava na ilusão e então usar toda a sua força de vontade para sair daquele cenário. Agora tudo dependia disso. O ponto de vista de Gogoat começa. Onde estou? Gogoat abriu os olhos e começou a olhar ao redor. Não conseguia se lembrar de onde estava antes e porque estava em um grande campo de grama. Havia apenas gramas verdes pelo que podia ver. As gramas verdes pareciam tão grandes quanto o oceano azul porque Gogoat não conseguia ver mais do que isso. Por alguma razão estranha, ele não conseguia se lembrar de como chegou ali e também não conseguia se lembrar do seu passado. O que está acontecendo comigo? Disse a si mesmo. Enquanto olhava ao redor, encontrou um ponto preto. Estava tão longe que Gogoat não conseguia ver o que realmente era e a única razão pela qual conseguiu avistar o ponto foi devido à sua cor. A cor era escura e como estava coberto de grama verde podia ser avistado. Ele começou a andar lentamente em direção ao ponto único e se transformou em vários pontos. Ele também podia dizer que os pontos estavam vindo em sua direção. Depois de andar por alguns minutos, ele finalmente conseguiu ver o que eles realmente eram e foi nessa hora que ele congelou. Freta! Gritou surpreso. Olivia, então você finalmente veio. Disse Freta e correu em direção a Gogoat e lhe deu um grande abraço. Gogoat ficou surpreso. O que estava acontecendo? Ele podia ver seu treinador anterior que havia morrido sob o ataque de hipno. Ele também podia ver seus amigos anteriores que estavam sob seu treinador que também haviam morrido sob aquele hipno. Gogoat foi capaz de se vingar daquele hipno, mas nunca conseguiu esquecer seus treinadores e amigos anteriores. O que está acontecendo? Bem, você está morto assim como nós. Eu pensei que você viveria muito mais, mas acho que finalmente poderíamos nos encontrar, disse Freta. Eu morri? Sim. Mas estou feliz que você conseguiu se vingar de hipno, disse Freta. Tudo estava confuso, mas ele estava feliz por finalmente poder encontrar seus amigos. Começou a passar algum tempo com seus amigos e então lentamente começou a se lembrar. Lembrou que estava sob um novo treinador, Axel Blaze. Ele simplesmente não conseguia acreditar que tinha morrido, mas não estava bravo ou triste por isso. Por alguma razão, ele se sentia em paz. Ele se sentia feliz por encontrar seu antigo treinador depois de tanto tempo. Eles conversaram por cerca de 15 minutos e foi então que começou a duvidar da validade de tudo. Primeiro, seu treinador estava agindo de forma muito diferente do que ele era lembrado antes. Freta disse que se sentia feliz que It se vingou de hipno.
Mas ela não era esse tipo de treinadora. Ela se concentraria mais em sua segurança do que em qualquer outra coisa. Ela também disse que estava feliz que Gogoat morreu porque ela finalmente poderia conhecê-lo. Mas isso não fazia sentido porque seu treinador nunca dizia esse tipo de coisa. Lentamente ele começou a duvidar que este não fosse seu treinador anterior. Ele tentou muito se lembrar da última coisa antes de chegar aqui, mas simplesmente não conseguiu. No entanto, depois de se acalmar por algum tempo, ele lentamente começou a se lembrar, e então atingiu Gogoat. Ele estava lutando contra um Alakazam e Axel havia dito a ele que ele conhecia um movimento chamado ilusão. Tudo ficou claro para ele e ele olhou para Freta, que também era uma ilusão. Como você ousa? Como você ousa brincar com minhas emoções? Gritou para Freta. Freta era alguém a quem devia sua vida. Ela era muito preciosa para Gogoat e agora alguém estava manipulando suas memórias. Não conseguia controlar sua raiva. Ah, então você descobriu. Mas o que você vai fazer sobre isso? Perguntou Freta com um sorriso maligno. Gogoat percebeu que tinha que sair dessa ilusão. Ele fechou os olhos e usou todo o seu poder que podia para sair dela. De repente, rachaduras começaram a acontecer no céu e Freta ficou chocada. Como? Como você pode ser tão poderoso? Perguntou Freta com o rosto desgrenhado.